Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Med Podcast, o podcast onde a gente fala sobre carreira, grana e vida sem nenhum tabu. E hoje eu trouxe um médico, um cara que eu conheci recentemente e que é um cara fora da curva totalmente. Vocês vão ficar impressionados com a história dele, que é o Dr. Igor Sinques, que se você olhar o currículo dele, você passa meia hora lendo o tanto de coisa que ele já fez aí dentro da carreira. E a gente vai conversar hoje, então, sobre a carreira médica, como você construir uma carreira médica sólida e se vale a pena você fazer vários cursos, especializações, você ser cada vez melhor dentro da sua área. Como é que isso impacta na sua vida, como é que isso abre portas na sua carreira, como é que isso impacta na sua grana. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. A gente se conheceu no Science, que é um simpósio internacional de endovascular, que você é o cara que comanda. E a gente, no pouco que conversamos ali depois da palestra, já foi algo que foi uma identificação total. Eu falei, não, eu preciso conversar mais com ele, a gente precisa se conectar e preciso trazer ele aqui para o podcast. Então, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí para o público, conte um pouco sobre você. Eu sei que você tem doutorado, pós-doutorado, fellow, tem um MBA de Business nos Estados Unidos, então tem muita coisa para contar aí. Obrigado, Michael. Foi excepcional esse convite. Eu acompanho vocês do Além da Medicina já há alguns anos, né? E sou seu fã na parte de finanças, né? Quase comprei seu curso já, só não comprei porque eu estava tão atarefado com meu filho pequeno que acabou de nascer, e aí eu deixei para um segundo momento, mas realmente eu gosto muito de estudar, de aprender, não só na medicina, como em outras áreas também, né? Eu gosto muito de ler, estudar coisas fora do habitual que a gente está fazendo. Além da medicina, né? Além da medicina, né? Não, mas isso não foi uma linear na minha vida, né? Uhum. Quando eu passei na faculdade de medicina, eu saí do interior do Paraná, fui para Curitiba, para a capital, fui fazer federal. Eu fui muito novinho, com 17 anos, e me apaixonei pela medicina, né? Filho de médico e tal. E dos 17 anos, quando eu comecei, até mais ou menos uns 34, 35 anos, foi uma imersão absurda na questão técnica, sabe? Eu nunca pensei em soft skill, li algumas coisas, né? Pensava algumas coisas, mas foi uma carreira, assim, muito linear, né? Tentar passar na melhor residência, tentar já emendar um mestrado, um pós-doutorado, um pós-doutorado, escrever artigo científico, produzir ciência, ir para os Estados Unidos para aprender coisas diferentes, né? Aprender tecnologias novas. E tive muita sorte de encontrar as pessoas certas na hora certa. Só que chegou num determinado momento, Mike, eu trabalhava tanto e não conseguia virar o consultório. E aí eu não entendia o que estava acontecendo, né? Se preparou tanto, né? Pois e por que não assim, tá indo, não né? ia da forma que eu imaginava. Aí que eu decidi fazer o MBA, que eu resolvi estudar, né, para poder melhorar. E aí, como eu gosto de desafio, de fazer as coisas, eu sempre tive uma conexão assim com os Estados Unidos, com a Europa, de viagem, de oportunidades que mudaram a minha trajetória. Eu quase fiz residência nos Estados Unidos. Na Federal do Paraná, a gente tinha 3 meses de estágio eletivo no internato, que você podia fazer onde você quisesse. E eu fui para os Estados Unidos. Fiquei em Detroit, fiz as provas do board, tive umas notas super boas, tinha tudo para fazer residência lá. O hospital que eu tava, a nota era inferior à que eu tinha tirado, então, dos residentes, então eu tinha uma chance de entrar lá boa. Só que daí, como eu estudei pra caramba, eu acabei passando aqui em São Paulo no HC, na USP, fiquei num dilema ali, e é uma segunda vida que eu nunca abandonei, assim, o que teria acontecido comigo se eu tivesse ido dos Estados Unidos, né? Mas foi tudo bem, fiz a residência e tal. Quando eu decidi fazer MBA, comecei a pesquisar os MBAs. E aí eu vi que tinha a Universidade de Pittsburgh, tinha um escritório aqui em São Paulo, onde tinha uma turma em São Paulo, uma turma em Praga, na República Tcheca, e uma turma em Pittsburgh. Eu não precisava ir para lá toda hora, os professores vinham dos Estados Unidos para cá. Legal. Uma semana por mês eu tinha de aula, e aí a cada 3 meses a gente ia ou para Praga, ou para Pittsburgh, ou eles vinham pra cá. Foram 18 meses. E foi game changer na minha vida, assim, sabe? Esse foi um MBA de Business. De Business, um MBA executivo mesmo. Entendi, não era nada relacionado à medicina. Eu me formei lá nesse MBA em Pittsburgh, na universidade, com as roupinhas, jogando a coisinha legal, pra cima. Legal. É um mestrado internacional. É bem sério, assim.
muito legal. Tinha bastante coisa online, né? Mas essa presencial. Aí o primeiro aprendizado que eu tive foi o custo de oportunidade. Porque eu ficava uma semana sem trabalhar. Exato. Então essa foi a primeira lição já no primeiro mês, né? Porque além de você pagar o MBA, você tinha uma semana sem produzir, que você tinha que tentar compensar nas outras semanas. Mas isso não é custo, cara, isso é investimento. E mudou minha vida, mudou minha trajetória, entendeu? Uma coisa que você falou, que eu achei interessante, você falou assim, que você teve sorte de conhecer as pessoas certas no momento certo, né? E eu costumo falar isso também, porque teve várias questões na minha vida, né? Vários empreendimentos que eu fiz, foi com médicos, inclusive o Além da Medicina, né? Foi um deles. E eu sempre falava isso, tava no lugar certo, na hora certa. Mas uma coisa que eu sempre tenho em mente é assim, que na verdade não é só isso, você tem que estar preparado para aquela oportunidade, né? Porque as oportunidades elas vão aparecer, mas você só vai enxergar elas se você estiver preparado para agarrar aquilo naquele momento. Então, acho que a sua sorte, entre aspas, na verdade também foi esse investimento na carreira, foi essa preparação, né? De estar, na verdade, inserido em ambientes onde tinha mais gente buscando algo a mais, né? Onde tinha mais gente pensando fora da caixa. E você falou das decisões, né? Que você falou às vezes que, poxa, fiquei pensando, né? Como é que teria sido minha vida se eu tivesse ido para os Estados Unidos e tudo mais. Cara, o que você achou dessa decisão de ter ficado no Brasil, de ter estudado na USP? É algo que você ainda pensa? É algo que você imagina alguma diferença aí na sua vida? Você mudaria alguma coisa? E aí? Às vezes, quando tem algum problema político e tá caindo a casa, eu falo, rapaz, que cagada que eu fiz. Eu devia... Não, mas assim, overall, 99% do tempo eu sou extremamente feliz, a minha família tá aqui, tenho um filho recém-nascido, tô indo bem, então assim, esse país é muito legal, muito top. Aqui nos Estados Unidos a medicina lá vai num nível tão elevado que quando você tá lá, você fica seduzido, sabe? Tipo, poxa vida, você vai na universidade, vê toda a estrutura, né? E aqui a gente tá muito atrás, né? Então isso daí acaba mexendo um pouquinho. Toda vez que eu vou, eu fico com esse sentimento, sabe? Mas de verdade, eu não quero ser alguém lá que tá fora do país, né? Aqui nós somos brasileiros, estamos aqui, temos que empreender aqui e fazer aqui. Então assim, hoje eu tô bem resolvido em relação a isso, né? O que você falou de network, de conhecer as pessoas certas, né? Eu penso muito em frequência de pensamento, né? Então a gente tem um nível de frequência de pensamento que se você tá na sala onde você tem a maior frequência de pensamento, você tem que trocar de sala, né? Exato. E buscar. E para você fazer isso, você precisa ter networking, precisa conhecer pessoas. E o networking, para mim, é depósito. Você só deposita, você nunca espera sacar. Você busca ajuda e vai, e aí em algum momento essa pessoa que está numa frequência de pensamento acima de você, ela te chama e fala, ó, deixa eu te passar o código aqui, que caminho que você deve seguir. E aí, na verdade, né, a gente fala que é sorte, mas é isso que você falou, né? É uma sequência de eventos que vão sendo criados com atitudes positivas, de você buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e ajudando as outras pessoas. E aí vira um ciclo virtuoso, Mike, que você acaba tendo as melhores oportunidades, né? Hoje você falou de networking, acho que uma regra principal, né, é você sempre pensar em acrescentar algo àquela pessoa, em trazer algo de bom para ela, porque hoje em dia muita gente confunde networking com, vou pedir um favor, quero que essa pessoa me abrace e me entregue tudo que ele sabe. E no fundo isso nunca vai funcionar, né? Se você não chegar disposto a entregar algo de bom, eu acho que o networking ele já começa falhando ali, né? Eu brinco até com os residentes às vezes, né? Olha, ficar reclamando de tudo que está errado resolve zero. Agora, pensar em soluções para aquilo que está errado e começar a fazer as coisas acontecerem de forma diferente, isso depende de você. E eu acho que é uma forma aí de você conseguir mudar um serviço, de você conseguir melhorar para você, para os seus colegas, para as gerações futuras. Então, é bem por aí. E por que surgiu? Bom, você falou do negócio do consultório, né? Que você não estava tendo aquele resultado. Esse foi o principal motivo, então, que te levou a fazer um MBA de business, assim, sair meio que da área técnica médica e ir para outro lado. Como que isso te ajudou no consultório depois ou na vida? Então, na verdade, foi olhando para o futuro e vendo o exemplo que eu tinha em casa do meu pai. Meu pai é bem sucedido, é sócio de hospital no interior do Paraná, é Morama, é um cardiologista, super conceituado, mas ele nunca se organizou como empresa, sabe? Eles são um conglomerado de CPF que divide um condomínio e é uma bagunça, sabe? Tipo assim, é conta de padeiro no final do dia. Soma, divide. Só falta colocar no papel ali, né? Anotar no saco de pão ali, né? Anotava no papel nessa época. E eu comecei a fazer assim a clínica.
E eu falei assim, poxa, não tem condição, isso não é a realidade. E na época eu tinha um amigo, né, que tinha voltado do MBA da Holanda, e o cara voltou voando, arrumou um baita emprego e tal. E eu falei pra ele, cara, você tem que me ajudar, dá uma olhada aqui. Ele olhou e falou, meu, você é muito, muito mirim, o que você tá fazendo, não tem a menor condição de você ser bem sucedido. Primeira coisa, você tem que separar as suas contas pessoais da clínica. Então assim, era do básico do básico. Ele falou, meu, na boa, vai estudar, faz um MBA, faz um curso de gestão, alguma coisa assim. Daí eu, comecei a pesquisar, daí eu vi os melhores cursos de MBA. Daí, em vez de eu escolher um mais básico, eu falei, não, vou escolher ainda um inglês pra me puxar um pouquinho Nível mais. hard, né? Foi a melhor decisão, porque hoje, essa turma que a gente fez lá, são vários CEOs. Só pra você ter ideia, da turma americana, tem um dos alunos, que é até um amigo pessoal meu, que ele é senador da República. Caramba. Ele é republicano, herói de guerra, né, fez administração, e o cara super legal, tal, e aí virou senador, cara. Caramba. Então, tipo assim, você vê, eu não esperava, né? Não era isso que eu esperava no MBA. Eu queria melhorar o meu inglês, aprender sobre business, só que eu aprendi a respeitar a administração. Porque a administração é uma ciência como qualquer outra. Não é a gente achar porque a gente é médico, que a gente passou no vestibular, que nós somos mais inteligentes que a média, que nós vamos aqui num básico de Excel resolver o problema. Não vai, cara. Você tem que saber ver os KPIs, entendeu? Traçar metas, analisar balanço, fazer projeção de custo, fluxo de caixa, aí sim você tem uma equipe que vai ser bem sucedida. E aí durante o MBA, eu estava no avião, eu fiz o book de comercialização do nosso congresso, né, eu tenho uma empresa de marketing que me ajudou, mas aí eu escrevi os detalhes, eu estruturei todo o nosso curso, a gente tem um curso avançado de cirurgia endovascular, estruturei todo o nosso curso, patrocínio, tal, fiz durante isso daí. E isso daí trouxe para nós um resultado muito grande secundário. Financeiramente, foi bom, né? Não é assim, foi ruim. Mas o maior resultado foi um ganho de reconhecimento, sabe? Então isso daí foi uma coisa muito importante. Foi, você vê, durante o MBA eu fui testando. Eu lembro que eu tinha aula de marketing lá, de pricing. Aí não, então o congresso vai custar tanto por causa disso. Que legal. Entendeu? Então foi assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Mas assim, nunca larguei a parte técnica. Sim, isso acho né? que é Esse fundamental, meu foco, né? assim, né? Então, tipo assim, 90% do tempo é questão técnica, né? Então, eu estudo pra caramba, vou atrás das melhores tecnologias, tudo que aparece no mercado. Eu tive que ir pra Alemanha, vou lá aprender, porque eu quero estar no topo da onda ali, entendendo e operando bem. E a gente que é cirurgião, nós dependemos muito de um número de horas de procedimento, não é só intelectual, entendeu? Cada ano você está melhor que o ano anterior. Legal. E você precisa estar inserido e estar trabalhando e estar operando e fazendo as coisas. São horas de voo, né? Não tem como, as 10 mil horas lá, né? 10 mil horas, né? isso, Pra exato. você ser outlier, né? Isso. Então, mais ou menos isso. Cara, mas olha, é muito interessante essa outra questão que você falou, que você nunca largou a parte técnica da medicina. E eu costumo falar, inclusive nas redes sociais, há mais tempo, antes do Além da Medicina ainda, quando eu sempre estava buscando alguma coisa e estava fazendo coisas diferentes na minha vida, e eu lembro que eu sempre falava o seguinte, eu falava assim, ser um excelente médico, ser um nefrologista atualizado, ser um intensivista atualizado, isso é minha obrigação, isso não é mérito. Então eu sempre falava isso, que você é um cara que estuda... Não, isso aqui é minha obrigação. Esse vem em primeiro lugar. O que eu faço além disso, o que eu busco de conhecimento além disso, são coisas que vão agregar para a minha vida, para a minha carreira, para a minha família, para os meus alunos, mas é o secundário. Você nunca pode esquecer realmente do básico. Então, se você vai trabalhar como médico, apesar de você, de repente, empreender em outras áreas, obviamente você vai adquirir mais conhecimento, mas você não vai deixar de manter aquele seu conhecimento, de atualizar o seu conhecimento técnico. Isso eu acho fantástico. E aí, hoje em dia, o pessoal tem falado muito assim que não vale a pena perder tempo, porque é muito tempo. Pô, você falou que até os 34 anos você estava totalmente imerso nessa questão técnica e estudando ainda, né, a medicina em si. Como é que foi essa formação e como é que foram os passos das especializações, subespecializações? Conta um pouquinho para o pessoal aí, curioso, que, bom, como, assim, é endovascular, mas como é que você chegou lá, né? Como é que você chegou a ser um cirurgião endovascular? Eu tive uma vantagem, né? De ter meu pai como mentor para me auxiliar
e me mostrar os passos errados que ele deu na vida e tal. Então isso daí me ajudou um pouquinho. Então ele sempre me falou, olha, não se preocupa com dinheiro. Uhum. Né? E foi uma das coisas que eu aprendi no MBA e depois a diferença entre preço e valor, né? Então, mas ele sempre falava, não se preocupa com dinheiro, com ganhar dinheiro. Faz o que você tem que fazer. O ideal é que você termine a residência sem dinheiro, para que você não tenha gasto tanto tempo em plantão, para que você tenha gasto a sua residência estudando e se preparando para cair no mercado, quando você terminar a residência. Meu pai, ele é de uma geração que para ele a residência era o ponto final, acabou, né? Como eu estava aqui em São Paulo, eu saí de Curitiba da Federal e consegui passar na USP. Daí fiz cirurgia geral na USP, né? Passei em terceiro lugar na USP, estudei pra caramba. Daí na cirurgia vascular passei em primeiro lugar. Foram 2 anos de geral, então, né? Porque às vezes o vascular. pessoal que está acompanhando ainda não tem a noção do 2 timeline de geral, ali. isso, 2 de geral, 2 de vascular. Mas assim, nunca olhei lá na frente, 20 anos, né? Eu olhava o próximo passo. Sim. Então comecei o R3, o R1, eu já estava de olho no R3, então já ia para vascular, já começava a frequentar, tentava fazer algum trabalho científico lá com eles, né, consegui algumas publicações e tal, e fiquei naquele vínculo, né, já pensando, eu tinha uma dúvida entre cardíaca ou vascular, ainda bem que eu escolhi vascular, até porque meu pai deu a dica, falou, olha, a cirurgia aberta vai ser cada vez menos, então foca na vascular que você vai ter a endo e tal. Então eu sempre tive essa tranquilidade de ter uma ajuda em casa se eu precisasse. Entendi. Sabe, eu não precisava ter uma reserva de emergência nessa fase. Você tinha um porto seguro ali. Pois é, porque eu sei que eu podia pegar o telefone e ligar pra ele. Então isso me ajudou. Tem gente que não tem. Então isso tem que estar no cálculo ali quando você vai definir sua carreira. Se você tem filho em casa, é casado, pô, é um pouquinho mais difícil, né? Para você vai ter que dormir menos do que eu podia dormir, né? Então assim, mas eu sempre fui muito lúcido em saber que eu ia me formar. Quando eu terminei a residência, eu tive uma derrota, porque eu tinha muita certeza, me convenceram que eu seria escolhido para ser o preceptor na USP. E quando eu não fui escolhido, foi a primeira grande porrada que eu tomei, porque como eles falavam que seria eu acabei deixando meu sonho de ir para os Estados Unidos, porque eu tinha feito as provas do board, e eu queria fazer direto um fellow para os Estados Unidos. Eu abandonei esse projeto por conta de ficar 1 ano a mais, e aí eu perdi a preceptoria, que era eram só 5, né, só ficava 1. Mas é muito importante tomar essas porradas. Com certeza. Porque daí você afunda e se reconstrói muito melhor, né? É o antifrágil, né, do Nassim Taleb, né? Então eu fiquei muito melhor. Daí o que eu fiz? Eu absorvi o golpe, né? Não fiquei na preceptoria. O Ricardo A1, que era o chefe da USP na época, que era chefe do Einstein, ele me ligou para mim e pro meu parceiro, o Sérgio, que também era do mesmo ano que eu, que é um excelente vascular, ligou para mim e falou, olha, vocês dois são meus preferidos, eu gosto muito de vocês, e já que eles não te aceitaram aí para ficar na USP, na preceptoria, nós vamos criar um fellow aqui no Einstein para vocês. E foi o primeiro fellow de endovascular do país, praticamente. Olha que legal. Então o Ricardo criou, a gente foi pro Einstein com ele, ficou 1 ano lá. Nesse 1 ano, eu montei meu projeto de doutorado, aproveitei, continuei na USP, né, fazendo, você não é expulso, né, só escolher um para ficar como preceptor, que só tinha uma vaga. E aí, é uma decisão política, né, não é tão técnica, então não tem o que você fazer, né, você faz sua parte, sempre que é uma questão técnica, você tem que fazer o seu melhor. E aí, eu fiquei, daí comecei meu doutorado foi muito legal, foi experimental, em Porquinho, foi uma parceria do Einstein com a USP, eu apresentei essa tese de doutorado nos Estados Unidos, ganhei um prêmio no Congresso Internacional em 3º lugar, foram 2 publicações nas revistas de maior impacto da cirurgia vascular, então sim, foi bem legal. Daí no final desse ciclo de 1 ano do Fellow no Einstein, eu fui para os Estados Unidos, para Arizona Heart. Eu ia ficar 1 ano inteiro lá, só que desse 1 ano que eu fiquei no Fellow do Einstein, explodiu um monte de oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. Eu já virei chefe de equipe, montei uma equipe por grupo do São Camilo, comecei a montar uma hemodinâmica. Daí eu resolvi encurtar esse meu fellow, fiz um fellow só de 3 meses no Arizona Heart, que na época era muito legal. E aí foi outra grande subida no meu cérebro, assim, de expectativa, de futuro, do que ia acontecer. Eu voltei de lá, completamente diferente. E aí eu resolvi, daí fiz um planejamento de curso, de estudo, de tudo isso daí. Mas você vê, foi um passo atrás do outro. E cada ponto negativo que eu tinha, eu utilizava isso para levar para um lado positivo, entendeu, Mark?
E aí, assim foi, entendeu? Então, eu tive uma experiência de ir pra lá, né, ficar um tempo lá, poderia ter começado a residência de novo lá, poderia ter feito tudo isso, que teve alguns colegas meus que na mesma época fizeram isso, né, fizeram residência aqui no Rafael Malgur, excepcional, amigo pessoal da Unesp Botucatu, excelente cirurgião, terminou aqui, foi fazer um Research Fellow lá, prestou todas as provas de novo, começou tudo de novo. Do zero, né? Tem que fazer tudo de novo, né? Tudo de novo. Ele é chefe de equipe, casado com uma vascular, tá super bem sucedido. O cara fez, sei lá, 11 anos de residência no total. Então, assim, é puxado, né? E eu acabei voltando e fui muito bem sucedido aqui. Então, tô muito feliz com as escolhas que eu tive, né? É isso. Eu acho que um ponto principal que você tocou é nessa questão das porradas que você tomou e dos fracassos, né? Bom, você esperava ser o preceptor da USP porque te falaram que você seria. Então, você criou aquela expectativa. Quando você tomou a porrada que você não foi, e eventualmente como existem decisões que são políticas, que são tão fora do seu controle, o que eu vejo hoje, assim, muita gente, quando toma esse tipo de porrada, fica remoendo, culpando o mundo, porque era uma decisão política e tal, que é algo que não está sob seu controle, e às vezes fica anos frustrado com aquilo e botando a culpa de tudo que aconteceu depois naquela derrota do passado. E aí tá a diferença do antifrágil, porque você tomou a porrada e pensou, não foi? O que eu vou fazer para melhorar, para ir além, para buscar algo a mais? E tá aí a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem tanto sucesso. É dessa questão de tomar porrada, saber absorver aquilo ali e voltar mais forte com o aprendizado daquela porrada que você tomou. Achei fantástico. Eu tô agora numa fase mais estoica, né? Legal. No começo da pandemia eu comecei a revisar Sócrates, Platão, Aristóteles, agora eu cheguei no Império Romano e no estoicismo, né? E cada vez que eu leio e vejo lá Marco Aurélio, Sêneca, é muito legal. Porque é bem isso, né? Você tem que internalizar para você todos os problemas. A culpa é sempre sua. Você tem que antecipar os problemas. Falei exatamente isso hoje no Instagram. É sua. Então você tem que assumir. É sua, exato. Você tem que assumir e falar, olha, eu tomei essas decisões, foi inadequado aqui, porque não gerou o efeito que eu queria, né? Porque você tem que ser consciente. Falar, olha, eu quero esse objetivo. Para alcançar esse objetivo, eu queria que essas pessoas fizessem isso, isso e isso. Para essas pessoas fazerem o que eu tenho que fazer, e você se ajustar para você alcançar aquele objetivo, né? E você tomar uma porrada, beleza, faz parte, né? Você ser bem, a sensação de ser bem sucedido, aquela John Wooden, né? O maior técnico de basquete universitário americano, ele fala a diferença entre vencer e ser bem sucedido, né? Ser bem sucedido é aquela paz de espírito de saber que você fez o melhor que você tem dentro de você. Então, por exemplo, você está num campeonato de natação, você chegou em segundo, mas você bateu o seu tempo, né? Seu treino, tudo foi assim, você fala, eu fui muito bem sucedido. Você entendeu? superou o seu próprio limite, né? É o seu próprio limite, cara. Eu acho que é isso daí, entendeu? Eu acho que essa questão, inclusive, né, de sucesso é algo bem relativo, né? Eu costumo falar que cada um tem um conceito disso e muitas vezes o pessoal acaba jogando sucesso muito para a parte financeira e, cara, tá longe disso. Eu falo muito de finanças e investimentos, mas eu falo, o dinheiro é apenas um meio para você fazer as outras coisas, para te dar um conforto, uma segurança, mas ele não é o fim, né? Se sua vida inteira é pautada só nisso, em ter dinheiro, vai ter uma vida muito infeliz, né? E talvez esse bem-sucedido aí, ele realmente não seja algo tão pleno, assim, algo que te traga tanta felicidade. Bom, eu tenho uma crítica à nossa formação como médico, e isso eu só fui perceber anos depois, que é assim, né? Você fica a faculdade inteira focada ali nas matérias básicas, depois no ciclo clínico e tudo mais, e você sai, às vezes, sem saber preencher uma receita direito. Você sai, às vezes, da faculdade sem saber o básico de como que você recebe um plantão, de como é que você abre um CNPJ, de como é que você começaria num consultório, ou você sai da residência mesmo perdidaço com o consultório, né? Eu fiz residência lá no Hospital Evangélico, lá do Instituto do Rim de Londrina, e quando eu fui para Ponta Grossa, eu comecei consultório. Era uma experiência nova para mim, porque você está acostumado naquele ritmo da residência, atender os ambulatórios e tal, e de repente você cai num ambiente diferente, onde a expectativa do paciente é maior em relação a você. Você se sente até às vezes meio inseguro de, será que você está pronto para aquilo ali? E eu tenho uma certa crítica, né, a essa questão. Acho que a gente deveria ter um pouco mais, algo mais imersivo nesse sentido. E eu queria te perguntar, assim, quais são as habilidades que você julga que são necessárias. E aí, independente da questão técnica, né? Óbvio que um cirurgião, a habilidade cirúrgica, ela vem em primeiro lugar,
Mas além dessa questão técnica, quais são as habilidades que você julga que são muito importantes para um médico para desenvolver, seja durante a carreira, durante a faculdade ou durante a residência? O que ele precisaria desenvolver para ter uma carreira mais bem sucedida? Bom, então, antes da gente falar sobre as habilidades, né, na medicina, a gente pode voltar um pouquinho antes, né, que a gente já conversou sobre isso, sobre educação financeira, né, onde o médico, na verdade, a população brasileira tem uma dificuldade muito grande de conseguir se estruturar, né? Então, se você entra numa residência, começa uma carreira com dívida, devendo, né, sem saber, né, construir uma estrutura financeira a partir da suporte, você realmente vai ter muita dificuldade, certo? Depois daí, essa parte da medicina, na verdade teria que ser antes, né? Mas dentro da medicina, essa parte de empreendedorismo, de administração, pelo menos o básico, podia ter uma inserção para que nós saíssemos dali, né, e caísse no mercado de trabalho com alguma condição. Eu tive uma sorte de estruturar, né, na minha mente, de uma forma intuitiva, uma regra que eu passo para os fellows hoje, que é a regra dos 33%. Então, o que eu falo para eles? Falo, olha, vocês têm que usar 33% do seu tempo para pagar as contas dos 30 dias. Não mais do que isso. Então, o plantão ruim, o trabalho que não vai te levar a lugar nenhum, que a primeira oportunidade você vai largar. Aquele plantãozinho de domingo à noite, por exemplo. Plantão porcaria. Esses 30% você tem que usar para gastar. Porque ele não vai te agregar valor nenhum. Você tem que pensar em gerar valor, não gerar caixa. No começo de carreira é uma porcaria. Por mais que você ache que você está ficando rico e ganhando dinheiro, esquece isso daí. Foca no valor. Os 30%, 33% sequências, você vai focar nos 5 anos. Então, daqui 5 anos, o que eu quero estar? Onde que eu quero estar? O que eu quero ser? Como eu quero, né, tá em termos de carreira. E aí você vai buscar esses 30%, trabalhando, gerando habilidades para estar numa equipe melhor, aprendendo exame de ultrassom, técnicas mais avançadas, outra especialidade. Então, você vai focar em melhorar. E os outros 30% daqui 30 anos, que é por isso que eu fui fazer doutorado, pós-doutorado, pensando assim, em chegar no final da carreira, eu estar numa condição onde o meu ticket, o meu valor, seja reconhecido pelas pessoas, né? E não alguém que fique trabalhando a vida inteira, e todo mundo conhece, pessoas de 60, 65 anos, dando plantão de pronto-socorro e tal, não quero fazer isso, entendeu? Então, assim, eu foco muito nisso, né? Em relação a fazer, né, a estruturação, você vê, né? Ainda bem que eu tive meu pai para me dar um pouco de ajuda, né? Ele fazia muita coisa errada, então me ensinou o que é certo e o que é errado também. Mas no primeiro momento, olha que interessante, né? Eu terminei a residência no dia 1º de março. E eu fui fazer o fellow no Einstein, que eu tinha que ir no Einstein 2 vezes por semana, obrigatório. E na sexta-feira, a gente rodiziava, ou quando tinha cirurgia grande, os 2. Esse fellow não era pago, não tinha nenhum real. Eu dava plantão de sexta-feira à noite e não tinha mais nada para fazer. Eu não tinha como trabalhar na especialidade. Eu não queria ir nessas clínicas populares, nesses lugares. Eu tava pensando ali aquele primeiro mês o que fazer. Quando me apareceu uma oportunidade, o São Camilo, ele acabou adquirindo uma OS em Carapicuíba. Aí eles me ligaram, falaram, olha, a gente mandou embora um vascular e indicaram vocês, que vocês estão livres, né? E a gente precisa com urgência fazer 10 acessos para diálise. Os nefros devem encher bastante desesperados, vocês, né? porque eles estavam sem vascular lá. Imagina. Aí era uma quarta tarde. Aí eu falei assim, quando que você pode vir aqui? Eu falei, eu posso ir agora. Dele agora? Eu falei, cheguei lá, Maico. Dr. Hélio, chefe da cirurgia geral, formado na UEL. Aí você imagina, olha só. Conexão instantânea, tal, ele me mostrou o hospital, falou, então, São Camilo comprou aqui, nós não temos tempo de contratar ninguém, eu nem sei nem como é que eu vou te pagar isso daí. Mas você consegue me ajudar? Eu falei, não consigo. Pode marcar todos para amanhã, 10 casos. Ele falou, não, você vai operar 10, não dá para operar amanhã 10. Eu falei, então marca 5 sexta, era uma quarta, e 5 segunda. Tá bom, aí marcou. Daí a gente fez fístula, catéter, tal. Quando foi na terça-feira, final da manhã, me liga o chefe da nefrologia do hospital. Falou, Igor, os 10 acessos estão funcionando. Putz, isso nunca aconteceu aqui. Você pode vir numa reunião aqui amanhã? Falei, posso. Aí fazia 15 dias que eu tava assim, desempregado, me lamentando o que eu tinha feito de errado na minha vida, porque não tinha oportunidade de eu trabalhar como vascular. Aí eu cheguei lá, mas tava a diretora do hospital, o doutor Hélio, você vai falar, olha, parabéns, você foi super bem. Daí vai aquela, né, o jogo de cintura ali. Você tem equipe? Tenho equipe.
parabéns, os seus casos são ótimos e tal, você tem empresa? Tenho empresa, tá tudo certinho. Então tá bom, você consegue ajudar aqui, assumir o hospital? Consigo. Final do mês tá tudo organizado, a gente tá com a equipe aqui pra cobrir. Era eu e meu sócio só. A nossa equipe era 2 pessoas. Uhum. Aí eu saí de lá, liguei pro meu pai e falei, pai, urgente, eu preciso saber como é que eu abro uma empresa aqui em São Paulo. Em 15 dias eu preciso ter um CNPJ. E ele falou, não, vamos lá. Daí eu liguei pro Sérgio e falei, Sérgio, ó, um negócio incrível, o São Camilo comprou, vai investir um monte no hospital, tá uma porcaria, mas eu tenho certeza, tive um feeling assim, uma visão do futuro. Eu falei, cara, nós vamos inclusive ter residência aqui. Meu, a gente ficou 10 anos lá, abrimos residência, na verdade não era residência, era estágio pela sociedade. Uhum. Formamos 5 turmas, Caramba. foram 14 médicos, né? A gente fazia lá 1.500 consultas por mês, Caramba. né? E 150 cirurgias. Né? Mais de 10 mil cirurgias no ano. Assim, no final de 10 mudou a anos. história lá do Foi lugar. muito legal. Foi muito... E pai, eu aprendi pra caramba. Porque no começo eu ia 3 vezes por semana, né? Lembra dos 30%? Só que eu pensava assim, pô, isso aqui é político, OS e tal. Uhum. Daqui 15 anos pode ser que eu não esteja mais aqui. Então Exato. fui diminuindo e fiquei um dia só lá. A gente ganhava bem, né? Mas eu fiquei um dia só lá e os outros eu tentava aqui em São Paulo. Eu cheguei a fazer picondilite nos 2 cotovelos de tanto operar. Caramba. Eu marcava 10 cirurgias por vez que eu ia lá. Passava visita, tocava ambulatório e operava 10 casos. Então, assim, aquelas 10 mil horas. Eu sempre foquei nisso daí. Eu falei, não, eu tenho que operar muito pra eu conseguir ficar bom e ficar com coragem de enfrentar situações drásticas, entendeu? Uhum. Então, e aí quando você é recém-formado, né, terminou a residência sozinho, você fica morrendo de medo de assumir seu primeiro paciente. Mas quando você tem uma dupla, era eu e o Sérgio, a gente, cara, encarava Se qualquer apoiava, coisa. né? Aneurisma, tóraco abdominal, com acesso extra, carótida, eu operava tudo lá. Foi uma escola e daí você vê, né? Eu tive meu pai para me ajudar ali naquele momento. Mas a parte da faculdade de medicina ou da residência me entregar um mínimo de ajuste financeiro, saber como guardar os impostos de renda, como pagar, como se estruturar, entendeu? Gerenciamento de tudo isso daí, não tem, né? Não tem nada, né? Ainda bem que tem pessoas como vocês que estão ensinando os médicos a fazer, que eu acho que vocês vão tirar um monte de gente da lama para poder realmente investir na carreira, entendeu? Cara, sensacional. Você sabe que essa analogia que você fez dos 33% eu achei sensacional, eu nunca tinha ouvido, acho que foi algo que você criou de forma intuitiva, né? E isso que você me contou desse hospital, onde, você fez história, você mudou a história desse hospital, da cidade e a vida de muitos médicos e de muitos pacientes. Você imagina que, de repente, aqueles pacientes que eram renais crônicos, precisavam de fístula, estavam com boas fístulas funcionando, a coisa começou a andar. Então isso, cara, você mudou a vida de muita gente. E eu percebi 2 questões aí que você não falou especificamente, mas que na minha cabeça elas são assim muito importantes quando você pensa o que é um bom residente, o que é um bom interno, o que é um bom médico. Para mim ele tem que ter 2 características, proatividade e ousadia. E foram as 2 coisas que você demonstrou nesse momento, porque aí te perguntaram, tenho aqui, quer operar? Tô dentro, hoje, faço hoje, vou lá e opero e tal. Proatividade. E a ousadia de, não, tem empresa, tem equipe, vamos embora, vamos tocar. Você falou, cara, eu aceito, depois eu vejo como é que eu me viro. E isso foi quando eu terminei a residência de nefro, eu tinha muita proposta de emprego. Isso foi uma coisa que para mim foi meio que um termômetro também, que eu levei para minha vida pensando, fiz uma boa residência, deixei uma boa impressão nos meus chefes, porque toda proposta de emprego que vinha, eles vinham para mim para oferecer. Então eu tive várias propostas de emprego, e algumas, inclusive, que eram muito boas e cômodas, de clínicas já montadas, inclusive para ser sócio. E eu escolhi a mais desafiadora e a que menos pagava na época, porque eu justamente pensei naquele longo prazo que você falou. Então eu fui para Ponta Grossa para abrir um serviço de agudos. Que precisava. Que na época, inclusive, até familiar seu, né, o Fernando, o saudoso Fernando estava lá, né, nessa época, cirurgião cardíaco, e o pessoal operava cardíaco e não tinha nefro. E às vezes o paciente complicava e tinha que transferir de hospital. E, cara, eu ali, na metade do meu... Montando máquina, arrumando tudo. Fiz, exato. Você tem que fazer até a parte técnica, quebrando parede, até a parte básica, exato, né, de tecnólogo, né? Quebrar parede, botar ponto de água, comprar máquina, não sei o quê.
E foi um desafio grande ali, mas que me fez crescer muito, me trouxe muitas oportunidades. E é isso, foi aquela ousadia e proatividade, chegar lá. Eu lembro que eu sempre conto essa história, eu cheguei lá no grupo de nefro que já estava lá, só que no outro hospital, lá em Ponta Grossa tinha uma questão de, trabalhava nesse, não trabalhava nesse, né? Era uma coisa assim meio separada. E eu cheguei e falei, bom, quero aqui, eu vou trabalhar em tudo. E aí eu cheguei pro pessoal, e aí eles perguntaram, tá, mas e aí, o que você quer, né? Quanto é que você quer ganhar? Eu falei, cara, eu trabalho por um prato de comida, vocês me deram, eu só quero mostrar meu serviço. E aí foi exatamente assim que eu cheguei a ser sócio depois do pessoal. Porque que legal. Eu cheguei com essa cabeça. Não, eu vejo muita gente querendo chegar e sentar na janela, né? Tipo, não, eu quero 1000 coisas e tal. Eu aposto que quando você foi pra lá operar, você não ficou enchendo o saco. Mas tem a pinça tal de não sei o quê, que não sei o quê. Cara, o que a gente comprou, né? Um monte de coisa. Um dinheiro próprio pra ter resultado. Porque assim, sempre focar no resultado, né? Sim. Esse que é o grande segredo, né? Você focar em entregar resultado. Independente do que as outras pessoas vão achar, ou que você acha que você merece, ou que você, né, nasceu em berço de ouro e você devia estar lá. Pô, eu falo que é assim no DR4, né? Lá no HC, os caras terminam a residência, no último mês, os caras olham assim e falam assim, nossa, eu sei muito, eu sou muito melhor que esses preceptores. Eu mereço um consultório no Sírio lá com a plaquinha com o meu nome. Aí cai no mercado de trabalho, toma uma porrada tão grande, entendeu? Que é assim, não tem jeito. Você tem que focar em entregar resultado. Quando você entrega resultado, igual você fez lá, você foi lá e entregou o resultado. O que os caras falam? Os caras merecem muito, merecem as oportunidades e você vai ter, entendeu? Não é... Hoje eu sou chefe de equipe do São Camilo Pompeia e São Camilo Ipiranga, são 3 hospitais aqui de São Paulo, da rede São Camilo, né? Você acha que há 15 anos atrás, quando eu comecei lá, 15, 17 anos atrás, eu falei assim, não, eu vou ser chefe do São Camilo, e aí eu vou lá tentar ser chefe? Não, cara. Claro que foi eu trabalhando no SUS, na periferia, gerando valor, que alguém me chamou, falou, ó, tem uma oportunidade aqui, aí entra como assistente, daí coordena uma equipe menor, daí vai crescendo. Então, assim, é uma sequência de eventos. Então, assim, você tem uma audiência muito grande com o pessoal jovem, né, que tá no final da faculdade de medicina e começa a residência, e final da residência. Eu acho que esse que é o seu público, né. Então, acho que é isso que a gente conversou bastante. Não foque em dinheiro, em preço. Foque em valor, e gerar valor. Porque daí, meu amigo, as oportunidades vão surgir, entendeu? E aí você vai conseguir, no momento certo, dar uma porrada pra cima e dar uma alavancada na sua carreira, entendeu? Meu pai me falava exatamente isso, isso você falou, né, de uma forma um pouquinho diferente, mas quando eu lembro que eu me formei, comecei a aquele negócio, né, começa a dar um monte de plantão, começa a ganhar um dinheiro que você nunca viu na vida e tal, e aí eu lembro que, vou fazer residência, mas aí fazer residência eu vou parar de ganhar esse dinheiro aqui, e meu pai falava isso sempre, ele falava assim, vai chegar a hora de você ganhar dinheiro, mas agora você tem que focar justamente nisso, em se desenvolver, em ser um profissional mais caro, né? Então ele me fala, meu pai não é médico, meu pai é administrador, mas ele tem uma visão, assim, genial dessas coisas. Então ele sempre falava, ele falava, olha, agora é a hora. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a residência, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar muito, eu comprei um carro, um carrinho usado, mas era um sonho, um carrinho, com vidro elétrico, com direção hidráulica, que para mim nossa, com ar-condicionado. E eu adorava aquele carro. Só que para fazer residência eu tive que vender o carro, para poder ter um dinheirinho, para ter uma reserva e tal. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei até, pai, eu vou ter que vender o carro, era o meu sonho, era um negócio que eu gostava, daí para fazer residência. Meu pai não se comoveu nem um pingo com isso, ele simplesmente falou, pois é, para fazer, assim. Ele falou assim, para fazer omelete tem que quebrar os ovos, você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. E hoje é uma coisa que eu falo muito pro pessoal, cara, o pessoal quer fórmula mágica, eles chegam para mim, Michael, mas eu queria isso, mas eu também queria isso, você não vai conseguir tudo ao mesmo tempo, cara, você tem que quebrar os ovos para fazer pega o seu omelete. Limão, dane-se como que ele é, e faz essa porcaria dessa limonada. Exato. E vai, né? Cara, sensacional, que história, essa eu não conhecia, confesso que eu fiquei surpreso e me identifiquei demais aí, e de novo, né, proatividade e ousadia, acho que são 2 coisas que o cara tem que ter, só que assim, né, de novo a gente volta para aquela questão, você tem que ser bom tecnicamente, porque se você for proativo e ousado e for ruim tecnicamente, aí você vira perigoso, né, você começa a causar dano, né, então cuidado com isso daí, né? Impostor, né? Exato, aí eu sou um impostor. Eu vou fazer uma provocação para você agora, porque assim, cara, meu público, eles sempre confundem um pouco as coisas, e aí eles falam muito no seguinte, qual a especialidade é a melhor que existe? Qual a especialidade que dá mais dinheiro? Como se fosse assim,
é uma tabela, né? Então você pega quando você termina a residência, você pega seu cartão, especialidade X, você passa no banco e sai a quantidade já certa de dinheiro, né? Então a provocação que eu faço nesse sentido, e aí, cirurgião vascular ganha bem ou não? Boa. Bom, a minha especialidade é muito legal, é excelente, porque ela te dá várias oportunidades. Mas a gente tem que sempre falar em vocação, né? Você tem que buscar algo que você sinta prazer e goste, porque senão você vai ficar correndo atrás do dinheiro e vai ser péssimo. Você vai ter uma experiência 20 anos da sua vida que vão ser horríveis. Então, para mim, por exemplo, se você falar para mim que tem um aneurisma de aorta para operar agora em Carapicuíba, eu falar, beleza, amanhã a gente vai lá, então eu dou um jeito. Não, é R$500 só. Não tem problema, não, vamos lá. Não, você tem que pagar R$500. Eu falei, não tem problema, você não tá entendendo. É um aneurisma, eu quero operar, não vou ficar sem, entendeu? Então, assim, nunca penso nisso daí, entendeu? Eu sempre penso em melhorar, em fazer o melhor. E aí, o dinheiro é uma consequência do que você tá fazendo, entendeu? Para os mais novos, eu acho que é controlar a ansiedade, né? Porque não é uma escolha, assim, você querer fazer medicina por dinheiro. A cirurgia vascular, ela é legal porque você tem a parte clínica, então até no Rio de Janeiro tem residência de angiologia, então tem a parte clínica de atendimento. Você tem a parte de exames de imagem, que é a parte de Doppler, de ultrassonografia com Doppler. Você faz exame de carótida, membro inferior e tal. Isso daí também paga legal, então dá para você ter uma grana. Você tem as cirurgias que você faz. A cirurgia você pode dividir ela em cirurgias abertas, arteriais, cirurgias venosas, que tem a parte estética também da flebologia, e endovascular, que é esse plus aí que é fazer por catéter, minimamente invasivo, né? Que muitas residências não tem, você tem que tentar aprender fora isso daí, tem curso e tal. Então, assim, como tem uma leque muito grande, você consegue testar todas as situações da especialidade para você enquadrar o que você quer mais. Tem vascular que é especializado só em fazer fístula, fazer transplante renal. Legal. Então tem muita coisa legal. Então assim, e quando você escolhe uma especialidade, você tem que buscar uma especialidade que tem algum, eu tô falando de valor, né? Parece agregar valor, né? Mas isso, cara. Você tem que ter uma que tem algum exame, que tem algum procedimento. Porque se você ficar lá só de consulta, cara, é difícil pra caramba. Um clínico geral que não faz nada, realmente ele não vai ter uma condição financeira privilegiada, entendeu? Agora, se um nefrologista que investe, toma risco e monta uma serviço de diálise, aprende a fazer intervenção, que hoje tem muitos nefrologistas fazendo. Biópsia renal, os catéteres de diálise peritoneal. Aí você aumenta o seu leque. Exato. Você fica mais valorizado no mercado, Sim. Porque você tem mais habilidades. Então, quando a gente pensa em valor na medicina, no CPF, né, na pessoa, a pessoa ela é uma máquina de produzir, né, como se fosse uma empresa. Então, você pode ter várias coisas. Quanto mais você coloca input nela de habilidades, mais caro ela é. Com certeza. Né? É igual você imagina um carro, né? Sim. Um carro, você falou do seu carro lá, que tinha o vidro elétrico. Isso, pô, hidráulica, se não fosse daí, era mais baratinho, né? Com certeza. Com certeza. Não, putz, é sensacional isso aí. Você falou ali, né, do leque que te abre. E é uma coisa que eu costumo falar muito para o pessoal que fica nessa pira de eu não vou fazer residência porque hoje eu ganho a mesma coisa no plantão que, por exemplo, um especialista for fazer o meu plantão, ele vai ganhar a mesma coisa. Mas eu sempre brinco, falo, cara, mas talvez o cara até vai fazer o plantão porque ele quer, mas ele também tem outras coisas que ele pode. Então, ele tem consultório, ele pode fazer visita na enfermaria, ele pode fazer, sei lá, é um cardiologista, ele pode fazer ecocardiograma, laudo eletrocardiograma, Você só está limitado àquilo ali. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse pensamento gerenciamento limitado. De risco, né? Gerenciamento de risco, total. É diversificação. E a medicina é uma das áreas que eu acho que mais permite ao médico ter um leque enorme de opções para fazer. Cara, acho que dentro da medicina você consegue fazer desde algo super, de repente, burocrático, se você gosta mais daquilo ali, você vai ser um médico perito, não sei, até a questão, é o cara que está ali no front operando. Então, tem muita coisa. E a internet agora, né? Pô, legal, exato. Igual vocês, além da medicina, a gente mas vamos, falando de internet, vamos puxar uma coisa muito legal. Porque, você olha, então, Dr. Igor, fez cirurgia vascular, endovascular,
doutorado, pós-doc, fellow, não sei o que. Eu brinco, eu falei assim, ó, se você apresentar só o currículo dele, nós ficamos o podcast inteiro falando tudo que esse cara já fez. Não, E aí você imagina, muitas vezes, você tá com 42 anos, Igor. Faço dia 1º de agosto. Então, aí, ó, eu já fiz 42, uns meses mais velho. Então, estamos com a mesma idade, 42 anos. E aí você pensa, bom, cara, porque como eu falo muito com o público jovem, então o pessoal pensa assim, 42 anos, o cara já é especialista, então, esse cara, ele tá assim, visão fechada, não faz mais nada diferente na vida. Mas eu soube que você também tem algo no digital. E aí eu queria que você me contasse como é que isso surgiu, de onde veio a ideia, e me conta o que vocês fazem no digital hoje aí. Legal. Eu sou empreendedor nato, né? Fui intraempreendedor nos meus negócios, né? De participação. E eu sempre olhei para fora, assim, as oportunidades. Conta para o pessoal o que é intraempreendedor, só para o pessoal entender. Às vezes o pessoal não está familiarizado com esse termo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cirurgia. Se você é um cirurgião que está numa equipe, você é o mais jovem ou o segundo mais jovem, e você chega para a equipe, para o chefe e fala, não, doutor, temos essa oportunidade aqui, vamos montar um Doppler aqui, vamos fazer um negócio acolá, vai dar. Isso é um intraempreendedor. Dentro do seu próprio time, você ter esse viés de tentar buscar algo a mais e gerar valor para a comunidade. Legal. Você tem que transbordar, porque as pessoas ao redor de você, todas vão transbordar também, e todo mundo vai subir junto, entendeu? Então, essa é uma situação. Daí, na época digital, quando eu fiz a prova de título de especialista, como eu falei, né? Eu sempre estudei pra caramba, assim, fui atleta de moleque, então fui muito... Disciplinado e muito, assim... disputava muitas coisas. Então, eu queria tentar fazer o melhor sempre. Competitivo. Não ser o primeiro, mas tipo assim, fazer o melhor que eu pudesse fazer, sabe? Que a gente conversou. De uma forma intuitiva também, talvez por causa do meu pai e tal. Então, eu sempre quis, né, estudar. E quando eu fui fazer a prova de título de especialista, o Sérgio, que era meu sócio na época, a mãe dele tinha sido convidada para fazer um livro de questões comentadas. E ela não tinha tempo, convidou nós dois para fazer. Falei, bom, Sérgio, você vai fazendo as questões e eu vou fazendo o resumo. E aí a gente estuda para a prova de título, a gente escreve o livro. No final do ano, um de nós tem que passar em primeiro lugar na prova de título. E aí o livro no outro ano vai bombar, né? Tipo, o plano tava brilhante. Perfeito. Aí, daí aconteceu um monte de coisa, trabalhando pra caramba e tal. Estudamos, fomos super bem na prova, a gente tava bem, assim, para passar em primeiro mesmo. E um grande amigo nosso, Felipe, estudou pra caramba também, passou em primeiro lugar, né? Não tem problema nenhum, né? Mas a gente escreveu o livro. E esse livro chama Bizu, Questões Comentadas. Isso foi em 2009 que a gente escreveu, em 2010. Em 2011 lançou o livro. É o livro mais vendido da história de cirurgia vascular. Caramba, 2011. Foi a época que eu terminei Resident Evil, 2011. E aí, naquela época, eu fazendo doutorado, Sérgio também, casamento, tal, viagem pro exterior, e fellow, não sei o que. Eu falei, cara, a gente precisa montar uma prova de título. Por quê? Porque só tem um cara fazendo e todo mundo fala que é ruim, não é assim tão bom o curso dele. Eu acho que a gente pode entregar um material melhor, né? E aí ele não, vamos fazer, a gente acabou que não teve gás, não teve energia. Quando foi em 2019, eu sempre peguei esse projeto e deixei ele alinhado, só que eu nunca achei um parceiro para me ajudar a fazer, porque eu precisava de alguém mais jovem, com o mesmo espírito que eu tinha, sabe? Tipo, uma versão mini-me, assim. Tipo assim, e aí... Isso 9 anos depois do lançamento do Bizu ali. Em 2019, o Arthur Cortarelli, ele cuida do perfil Fogart da Madrugada, ele me mandou um e-mail. Ele falou que mandou para 3 vasculares do país que ele gostava, que ele seguia. E eu respondi o e-mail. Ele me falou, eu sou o Arthur, tal. Eu falei, cara, liga aqui na clínica, vem aqui marcar uma entrevista. Aí conversamos em 5 minutos de conversa, já deu match, ele é do Paraná, a mesma história minha e sua, sabe? Sai do interior do Paraná, vai pra cidade maior e Isso é um adendo que eu quero fazer, tá? Que, os paranaenses são gente boa, viu? Principalmente do norte do Paraná, dos pé vermelho. Eu sou do sul do Paraná, mas como fiz depois minhas clínica médica em Londrina, fiz nefro em Londrina, eu me considero um pé vermelho de coração, né? Então o pé vermelho é o cara que mora no norte do Paraná. E quando eu conheci o Igor lá no congresso, né? E assim, eu vi o currículo dele, nunca tinha conversado pessoalmente, até cheguei cheio de dedo até pra conversar, e o cara, gente boa demais. Aí ele falou, eu sou de Umuarama, não sei o que, lá no Paraná, eu sou de Londrina. Falei, cara, que legal. Eu falei, esse negócio do pé vermelho é demais, então, a gente se identifica. Vamos lá. Aí eu mostrei pro Arthur, né? Eu falei, Arthur, eu quero que você me ajude, só que eu procuro um sócio, pra quem quer ser meu sócio. Ele falou, doutor,
essa oportunidade pode deixar que nós vamos detonar. Eu falei, então tá bom. E ele falou, meu maior ativo é que eu tenho tempo. Eu sei que o senhor não tem tempo, eu tenho tempo, então nós vamos fazer. Eu troquei share por tempo com ele, pra gente ser sócio. Legal. Aí a gente montou a equipe, começou a fazer, e fomos crescendo, né? Isso foi em 2019, nisso entrou a pandemia, nós lançamos o primeiro curso em 2020, foi um intensivo. Nós gravamos 4 dias antes da prova, a transmissão ao vivo, né? Vendemos lá, foi 60 ou 80 alunos, eu não lembro exatamente o valor, mas a gente estava esperando vender 10. Então, com 15 a gente pagava os custos. Então, já deu resultado no primeiro. Qual que era o ticket desse curso? Esse curso era 5 mil, 6 mil, uma coisa assim, Mas já deu um resultado legal. Aí nós ficamos super empolgados. Como estava em pandemia, e aí nós dois tínhamos tempo livre durante um período, daí nós fizemos uma estruturação de curso, de planejamento, consumimos muito material. Foi aí até que eu comecei a seguir você, Bruno Perini, o pessoal de marketing, Érico Rocha, o Arthur entrou mais a fundo nisso daí, né? E assim, a gente tinha uma fórmula, que ele tinha a audiência do Fogart e tinha a credibilidade do meu currículo e de eu estar sendo chamado toda hora para os congressos e tal. Aí a gente alinhou essa junção de audiência com autoridade, e aí nós fizemos uma fórmula de lançamento em janeiro, né? Com grupo de WhatsApp, aquecimento, e-mail marketing, trazendo todo mundo pro grupo, questão diária, live de lançamento, e aí a gente detonou, entendeu? Vendemos 100 inscrições em 24 horas, e aí ao longo do ano vendemos mais 120, e isso foi 2021, né? Aí agora 2022 a gente já deu uma diversificada, nós criamos um curso de Doppler, intensivo, extensivo e pacote de lançamento, que são os dois, né, juntos. A gente investiu numa plataforma online, então tá tudo hospedado na nossa página. Vocês têm uma plataforma própria, então. Na verdade é uma parceria com a Samba, né? Você compra, eles montam para você. Como se fosse um white label ali. Um white label, tem o seu aplicativo, tem tudo, a gente que gerencia. Então o aluno entra, daí tem banco de questões, ele assiste todas as aulas, né? Legal. E agora, para o ano que vem, nós vamos regravar todas as aulas, porque trocou a bibliografia. Daí nós vamos lançar, a nossa proposta é aumentar para outras especialidades, nós estamos negociando com mais 2 especialidades. É difícil, né? Porque é aquilo que eu falei para você tem que achar a pessoa que tem o mesmo ímpeto que você, né? Exato. Isso que é o mais difícil. Eu acho que nessas, a gente, sempre quando você está, né, tentando expandir para outros nichos, né, às vezes você tem que também tomar um cuidado para você não desviar o foco, né, daquele que você está fazendo e que está indo bem. Que tá indo bem, né? Eu tenho, um exemplo, assim, o Finanças Dominadas, né, é um curso que ele vem crescendo bastante. Então, esse ano, assim, se a gente comparar year over year, né, do ano passado, mesmo período para esse ano, teve um crescimento de 1.200% no faturamento. Maravilha. Então, ele está decolando. E aí o que eu falo, hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande para pegar outros projetos, porque eu estou enxergando isso aqui, né, caminhando bem. Então, é uma coisa que eu fico um pouco mais preocupado em desviar o foco. Mas você vê, a gente conversou antes do podcast sobre escala, né? Então, eu tô preso na escala. Sim. 400 médicos prestam prova de título. Ano passado a gente detonou e os caras todos quase passaram. Caramba, que legal. Então diminuiu o mercado, entendeu? Entendi. Então a gente foi tão bem sucedido que a gente não tinha mais tanta gente para poder deu uma restrição no mercado. Entendi. E crise econômica e tudo mais, cara. E assim, produção é muito caro. Você tem que pagar bem os professores, você tem que ter estúdio, gravação e tal. Então assim, não é um investimento barato, né, para você fazer. Então o ticket é alto. Se você fizer um ticket baixo, não tem sentido. Quando você não tem escala, né? Sim. Agora, se você comparar, a gente é ultra nicho, né? Porque vascular já é médico, cirurgia vascular, é um ultra nicho, né? Ultra nicho. Aí a gente tem cursos do Science, que você foi do congresso, a gente tem cursos de ultra nicho, né? Então tem um Science endovascular arterial, endovascular venoso e flebologia estética. Só que daí você tem que vender esses tickets, esses programas, pelo amor. A prova de título é a dor. É muito mais fácil você vender pela dor. Vender pelo amor, a convencimento, o ticket acaba sendo menor, o faturamento é menor. Então, assim, hoje a gente não consegue pôr tanta energia nisso daí, porque não tem sentido econômico, entendeu? Se você comparar os dois. Mas assim, acho que o grande segredo, Marco, é pensar sempre em escala. Como que eu vou escalonar?
para onde que eu vou, entendeu? E nicho é legal, mas você acaba, como que você lida com isso? Qual que é o planejamento hoje do Além da Medicina? Vocês pensam em escala, pensam em nicho, em paralelo, como é que vocês dividem isso? A gente, na verdade, assim, pensa, uma das coisas que a gente vê é a questão do LTV, né? É o Lifetime Value, que é o tempo que aquele cliente vai ficar com você, né? Então, a gente tenta criar soluções em que o cara, ele continue com a gente. Porque, por exemplo, é a mesma coisa a mentoria residência do Bernardo. Pô, a galera vai muito bem, passa nas residências. Ele não precisa mais do mentoria residência. Ele passou. Só que aí, quando esse cara está na residência, ele vai precisar de finanças. Legal. E quando esse cara sair da residência, ele vai precisar de consultório. E aí tem o MCP, o meu consultório particular. Entendeu? Vocês fazem um roadmap da carreira. A gente faz totalmente. E hoje o que a AFIA tenta criar é justamente esse ecossistema dentro que a gente quer estar dentro da medicina, assim, do primeiro dia de faculdade até a aposentadoria do médico. Legal. E hoje, inclusive, no Finanças Dominadas, hoje a gente já tem planejado aí no nosso roadmap outras soluções para o médico, assim, dentro da parte de investimentos, mas que aí seria não só para essa base de alunos, que é do Finanças Dominadas, mas para todo um ecossistema, por exemplo, de médicos de dentro da AFIA. Então, isso é o que você falou, pensando em escala. Que né? legal. Então, isso acho que é muito legal. Pô, inclusive, prova de título, a gente tem os parceiros aí do Cardio Paper, são os caras, cara, Fera, show de bola, sensacionais, sangue bom de tudo, assim, a gente trabalha hoje no mesmo pilar que eles aí, tem que te apresentar eles, cara, porque, você vai gostar de conhecer, o Lapa, o Galego e o Figuinha são 3 figuraças, assim, e, cara, que são caras, assim, muito do bem, assim. Eles fizeram HC também, Core, né? São uma geração um pouco... Quando eu saí de lá, eles não estavam ainda na residência. Entendi. Mas a gente tem amigos em comuns e o comentário é sempre esse. Não, cara, eles são assim, 10, sensacionais. Né? Inclusive, eu quero chamar alguns deles aí pro podcast também, porque eles têm muito a agregar. E, pô, eu acho que você é um cara que precisa conhecer eles aí, vocês precisam trocar figurinha, porque eu acho que é muito, muito joia. Ó, você falou ali, né, da vascular, né? Você falou então da parte venosa, da parte arterial. É verdade aquela história que arterial é legal, mas o retorno é venoso? Eu escutava isso quando eu estava na residência de clínica lá na UEL. É verdade. Porque no venoso você tem a possibilidade, né, de cobrar a parte estética, né? Que hoje é o que muita gente está procurando na medicina, né? Que é o maior ticket, né? E queira ou não queira, a parte estética também é saúde, né? Porque é um bem-estar, a pessoa se sentir bem, é autoestima. Então, eu acho que entra tudo aí. E nessa questão de você cobrar, né, da parte estética, eu vejo muita gente fazendo, às vezes, umas críticas, né? Ah, pô, mas o cara, ele não quer pagar para fazer um tratamento de uma pneumonia, mas ele paga para, sei lá, arrumar ou fazer um transplante no cabelo. É verdade. É que, cara, assim, é a percepção de valor. É a forma como você demonstra, né, essa percepção de valor. Por isso que você tem que melhorar tecnicamente o seu currículo, a sua formação, porque daí a percepção de valor sua também é maior. Com certeza. Aí você vai... Se o meu pai tiver um problema, sei lá, na parte vascular, aí um problema for trivial, tudo bem, você chama um colega qualquer. É uma situação específica. Você quer uma melhor pessoa. Sim, com certeza. Aí você vai buscar isso daí. Se você se posiciona como a melhor pessoa, o que tem o melhor resultado, você tem mais chance de ter um ticket maior, né? Então, aqui em São Paulo é um pouquinho mais fácil, né? No interior, como é muito Unimed e tal, a Unimed ela dá uma limitada em todo mundo, né? Porque todo mundo pode ganhar só a mesma coisa, né? Exato. Eu tenho um amigo meu que fala, né? Quando você fala em cooperativa, quando você tem cooperativa de commodity, é excelente, porque você tem margem para negociar preço, né? Então, feijão é A, B, C, né? Sim. Agora, o médico não é commodity, cara. Como é que você vai falar que o médico que tem uma formação XYZ, investiu um monte numa clínica top, vai ganhar a mesma coisa que o outro que não tá nem aí, entendeu? Isso é uma das questões, inclusive, que o Vitor e o Ruben lá no MCP, eles trazem muito isso à tona pro pessoal. Que é justamente isso. Pô, às vezes você tá ali preso no convênio, porque você, na verdade, não se estruturou, você não sabe, né? Você não tem essa noção básica de como gerenciar um consultório, de como começar, de como treinar uma secretária, e aí você fica meio que refém daquilo ali, eventualmente nem se dedica ao consultório, fica dando plantão para fazer um extra e tal, e aquilo nunca decola, né? Então, é muito interessante você ter esse tipo de conhecimento justamente para poder cobrar o valor que você merece receber, né? O que você gera ali para o paciente, né? Então, acho que isso é muito importante. Deixa eu te perguntar, fora isso, você me contou de outros projetos aí. Eu estava falando com você antes do podcast, né, que eu tenho muita gente que me segue, assim, que o cara fala, Mike, eu vou formar agora, eu quero investir em gado.
E aí ele não sabe diferenciar um boi de uma vaca. Ou o cara fala, não, eu vou investir agora em eucalipto, vou investir em mogno, não sei das coisas. E o cara nunca plantou uma árvore na vida, ele nunca nem sabe como é que funciona. Para o médico é mais simples empreender dentro da área médica, criar negócios dentro da área médica? Me conte o que você... Porque você não tem só a questão do digital, né? Você tem a parte do físico. Hoje você investe muito nos seus negócios, né? Dentro da vascular. Então, eu queria saber mais um pouquinho aí sobre isso. Bom, isso volta também a honrar pai e mãe, né? E lembrar do passado. Então, quando eu tinha 14 anos, meu pai e um grupo de médicos se juntaram e investiram numa empresa, né? Se juntaram e fizeram uma empresa que prestava dinheiro e montaram um mercado. E aí eles quebraram. E aí no final da minha adolescência, de 15 anos até eu entrar na faculdade de medicina, foi uma escassez muito grande, assim. Do dia pra noite a gente não tinha mais dinheiro. Meu pai falou, não dá mais, acabou tudo. E isso foi um aprendizado muito grande pra mim, que é na escassez que a gente se desenvolve, né? Exato. E aí eu vi aquilo, vi o que aconteceu, entendi, né, tudo, e levei pra minha vida. Então hoje, eu fico pensando 1000 vezes, assim, o que vale a pena a gente fazer em termos de tomar risco em algo que você não controla e você não conhece, entendeu? Então eu sou muito reticente em investir fora da medicina. Eu prefiro pegar meu dinheiro e diversificar, né? Você vai falar muito melhor do que eu, fundo imobiliário, em tesouro, né? Um pouquinho, tá tão fácil hoje mandar para os Estados Unidos, né? Sim, tá muito fácil de diversificar lá fora e é importante, né, cara? Pode ser ETF, um monte de coisa, depois o pessoal aprende mais com você, mas assim, eu acho que vale muito a pena fazer diversificação a longo prazo, vai dar um resultado grande, você não precisa enxergar preço, né, porque uma hora agora tá péssimo, né, mas daqui a pouco vai estar 200 mil pontos. Comprar, né? Daqui a pouco vai estar 200 mil pontos a bolsa, vai estar todo mundo dando risada e feliz, aí nessas horas que todo mundo compra, é a hora que a gente aprendeu agora, que é a hora de vender, né, depois de tantos anos aí, tomando porrada. Então assim, hoje eu foco muito na área da medicina. Não que eu não esteja aberto para as oportunidades fora, mas eu não vou tomar risco em algo que eu não tenho controle nem conhecimento. Então, por exemplo, durante a pandemia, além do Bizu, eu tenho um sócio investidor que eu trato muito feridas complexas, né? Paciente com pé diabético, ferida infectada. E aí, como eu fui chefe lá do São Camilo, a gente tinha um serviço de hiperbárica lá e assim, a gente tinha uma taxa de sucesso muito alta. Em 5 anos lá, a gente fez uma amputação. A gente salvou todas as pernas. E aí teve um problema lá com o padre, com o pessoal lá que tinha hiperbárica e acabaram tirando as hiperbáricas. No ano seguinte já teve 2 amputações, sabe? Entendi. E eu fiquei pensando, falei, cara, esse negócio realmente dá um resultado, assim, eu gostava, achava que era bom, mas eu tive um feeling assim que esse negócio realmente é bom. E aí o pessoal da indústria me procurou e queria fazer uma parceria e montar uma clínica padrão, modelo tal, pra eu tocar. Eu falei, não, eu sou skin in the game, eu não vou tocar a clínica de ninguém, eu tenho minha clínica tal, a não ser que vocês queiram investir dentro da minha clínica e a gente montar lá dentro. Então, hoje minha clínica ela tem a parte de vascular. Legal. E a parte do fundo dela é a parte de hiperbárica, que a gente tá com a 3ª câmara, né? E estamos com os horários todos cheios, eu nem sabia que tinha essa demanda. Quando eu tomei o risco, comprei a primeira câmara financiada, durante a pandemia, eu fiquei bem angustiado, do tipo, eu não tenho tanto paciente para indicar assim, como é que eu vou conseguir encher esses horários? Aí eu fui pedindo para colega, e daí no fim, como o serviço é muito bem feito, né, acabou tendo uma demanda espontânea de cirurgiões plásticos, pessoal que faz implante capilar, eu nem sabia que tinha esse mercado. Pois é. E aí eles mandam para lá e tal, e lotou a nossa agenda, e hoje assim, 15% é vascular, você acredita? O resto é de estética, pós-operatório, e eu nem sabia que tinha isso aí. Então assim, eu tomei o risco, assim, não tive o payback ainda do que eu investi, mas no longo prazo vai dar, porque com certeza. É só oxigênio que eu preciso, entendeu? E o aluguel e tal. Pô, hiperbárica, você sabe que eu me encantei, porque eu conheço, nós temos um amigo comum, né, o Wilson Albieri, o Wilson. Eu conheci o Wilson quando eu era residente, lá na UEL, e eu fui ver a inauguração da primeira hiperbárica de Londrina que ele trouxe, né, pra lá. E aí, pô, eu lembro que foi um cara que eu me identifiquei muito, tanto é que assim, anos depois, esses dias a gente sentou até, ele foi lá pra Ponta Grossa, a gente tomou um café juntos, e cara, esse negócio de hiperbárica eu acho outra área sensacional, assim, acho... Pô, quando saiu em 2020, saiu um estudo em Israel, fizeram um estudo com a população lá de idosos, e aí colheram o exame de DNA e mediram os telômeros. E depois de 30 ou 60 sessões, mediram novamente o DNA e alongou os telômeros.
E é anti-aging, né, isso Cara, daí. Então entendi. tá uma febre de gente querendo atrás Querendo disso, fazer. entendeu? Não é nossa área, né, porque a gente é especializado em tratar doença e tal, Uhum. mas pode ser que dê um boom nos próximos anos, viu? Imagina. Por conta se realmente se comprovar esse estudo, que os telômeros podem ser alongados com a hiperbárica, né? Olha a informação de insider, né? Ah, Daqui a pouco o cara escuta esse podcast, daqui uns anos o e cara fala, monta uma clínica de graças estética. àquele podcast que eu vi, que o Igor Tá vendo? falou, cara. São essas Não é minha questões. área essa daí, mas é uma oportunidade pro futuro, né? Pra De quem tiver repente, interesse, né? Pô, muito legal. E aí você tem uma clínica hoje, você me comentou, na República do Líbano, é Na isso? República do Líbano, quase na frente ali do Einstein Ibirapuera, né? Bem localizado, Preciso bem visitar legal. vocês lá Ah. para conhecer. E aí o pessoal às vezes pergunta, né? Pô, mas ter uma clínica, né? Investir num consultório e tal, né? Uma coisa, porque acho que muitas vezes o pessoal foca naquele resultado imediato, né? Quer investir e já quer sair ganhando muito dinheiro. Não é, né? É uma construção para longo prazo, né? Isso aqui são como tudo na vida, assim, o cara demorou 10 anos para fazer medicina, mais, sei lá, 4, 5, 6 anos de residência. Por que ele acha que agora ele vai pegar e fazer um negócio que do dia para a noite vai dar resultado, né? O próprio curso o Bisu lá, nós falou, pô, o livro foram 9 anos, né, para sair do livro para de repente se tornar um curso, né, online. Eu na clínica, né, eu tenho 2 projetos, né? A gente tem a Prime Care, que é uma policlínica no Pacaembu. Os sócios principais são eu e o Vitor, mas nós abrimos participação para os outros médicos que estão junto, que compraram uma participação. Só que não é nicho, é policlínica. Entendi. É mais difícil, a competição é maior e tal, né? E a endovascular não, a endovascular é só minha, só que daí é ultra nicho, né? Então é mais focado assim em oferecer soluções minimamente invasivas para problemas complexos vasculares. Essa que é a nossa missão, assim. Entendi. Né? Que é um viés declarado que a gente tem. Não que a gente não opera aberto, opera tudo. Sim. Mas a gente quer sempre oferecer para o paciente uma opção de fazer algo menos invasivo. Né? E aí tem dado um resultado muito grande, muito legal. A gente faz muito check-up, exame, né? Legal. Tem toda a parte administrativa que tem um time lá excepcional, que a gente está num patamar, assim, de eficiência muito grande. Então, a clínica tá voando, assim, graças a Deus. E você vê, no meio da pandemia, eu montei essa clínica em novembro de 2020. Durante a pandemia, eu fiz a reforma, foi bem angustiante, assim, mas o benefício é proporcional ao risco, né? Com certeza. Meu sócio, Vitor, ele criou também, cara, um empreendimento nesse sentido. Ele tinha um consultório em Patos de Minas e ele cuida muito, assim, ele é médico do esporte, mas ele gosta muito de doenças crônicas. Então, ele gosta muito de tratar o diabetes tipo 2, com mudança de estilo de vida e tal. E aí, ele criou uma academia que era específica para o idoso, para fortalecer a musculatura do idoso, com acompanhamento, com, sabe, assim, para treino de força para o idoso mesmo. Super importante. E ele chama de casa, né, que era o Centro Avançado de Saúde, alguma coisa assim. Era a nossa casa, ele dizia. E, cara, ele também tomou risco, investiu, só que ele foi assim, né, ele terminou o investimento e aí veio a pandemia. Ele falou, cara, tô lascado. Voltou a fazer plantão, voltou, né, para poder pagar aquilo ali. E é o que eu falo, né, você toma risco na vida, mas riscos controlados, né, e você também, alguma coisa saiu do seu controle, você vai trabalhar para tentar modificar e resolver aquilo ali, né? Cara, a gente sempre pode voltar da plantão, né? Cara, sempre pode, né? Isso é uma coisa de louco, Se né? cair a casa geral, cara, você volta da plantão. Cara. Eu uma vez escutei do Bruno Lagoeiro, que era da PebMed, né? Um dos fundadores ali do Whitebook, que inclusive hoje, né, estão aqui na RAF. O Bruno é um dos meus chefes aqui no Pilar. E o Bruno uma vez falou, cara, para mim, acho que foi num encontro que a gente teve uma confraternização lá no Rio, uma coisa muito interessante. Quando eles estavam acelerando o Whitebook, então eles chegavam muito cedo lá na aceleradora e ficavam o dia todo, e era 6 horas da tarde eles iam embora. E a galera de engenharia, de TI e tal, eles chegavam mais tarde e ficavam até mais tarde da noite, era um ritmo diferente. E quando eles estavam saindo, às 6 horas, que o pessoal tirava sarro deles, olha os caras da PebMed, cara, saindo 6 horas da tarde, tô achando que é assim, vamos conseguir alguma coisa, vamos acelerar. E é isso que eles eram muito amigos, né? Então tinha uma brincadeira que eles faziam com eles. Fica tranquilo, cara, se der errado a gente volta da plantão e tirar uns 30 mil por mês. E aí os caras ficavam putos. Né? Então, mas é basicamente isso, né? Então, a gente pode, na pior das hipóteses, voltar a dar plantão, né? Então você tem eu acho que a medicina te traz muito essa questão, assim, de diversificação e de possibilidades, né? Então você tem um pouquinho de segurança, né? É uma segurança boa. Sabe uma característica que eu notei sua, e você vai me confirmar agora, pelas coisas que você está falando, né? Porque a gente vai pegando aqui,
E eu notei uma característica em você que costumam dizer que são das pessoas sábias, tá? Várias coisas que você falou assim, putz, eu não fiz isso porque meu pai tinha feito esse erro, cometido esse erro. Então eu vi que meu pai errou naquilo ali e eu acabei fazendo diferente. Cara, dizem que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Ele não precisa ele mesmo errar e quebrar a cabeça para aprender. O que você pensa disso? Eu não sei, eu notei essa característica em você quando você estava contando algumas coisas aí. Também, não sei porquê, mas desde jovem eu falava isso aí. Eu falava, tem 3 tipos de pessoa. Aqueles que erram e não aprendem, aqueles que aprendem com os erros e os que aprendem com os erros dos outros. Então, por exemplo, para passar na residência na USP, né? Vocês estão focados na USP. Então, eu morava numa república, os 3 eram super estudiosos, todo mundo atleta, saía, festa, tudo, mas rebentava nas provas, né? A gente ia super bem, os 3. O Fabrício estava 6 meses na nossa frente, e aí ele resolveu fazer a USP. Ele pegou e estudou todas as provas dos últimos 10 anos, fez uma cartolina gigante, colocou a estatística do que caía aquele assunto, foi, passou na Unicamp e não passou na USP. Aí rodou a lista, chamaram ele foi pra USP. E aí a gente entrou em contato com ele e tal, ele falou, cara, vem pra cá pra vocês ficarem aqui. Daí a gente foi lá, viu como era a vida dele aqui, ele passou todo o código pra gente do que tinha feito, então quer dizer, ele falou, ó, eu errei nisso, fui bem sucedido nisso. Nós fomos em 4 da nossa turma lá, ficar com ele. Uhum. Eu, o Sérgio, o Machuca e o Max. No final do ano, os 4 passaram na USP. Olha só, cara, olha só. Você viu? É sensacional isso. Os 4 passaram, cara. A gente ficou uma semana com ele. Aquilo que eu falo pra você de frequência de pensamento. A gente subiu na frequência de pensamento dele e falamos, não, meu pai ele brinca, eu tinha um saco de boxe na minha casa, e eu passei em medicina, eu terminei a medicina em agosto, né, fui para os Estados Unidos, voltei e terminei em agosto. Então a prova na USP era em novembro, então tinha agosto, setembro, outubro, novembro, tinha 4 meses para estudar. Só como eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos, eu estava atrasado. O pessoal já tinha estudado bastante, eu estava um pouquinho atrasado, eu tinha que pegar todo mundo. Aí comecei a estudar, e aí eu tinha um saco de boxe que eu dava porrada todo dia lá, ela dava uma meia hora. E aí rasgou o saco, daí eu colei um esparadrapo. Cara, é até estranho falar isso, mas meu pai, ele adora te contar essa história, porque é o fato, eu não tinha certeza que eu ia passar ou não, mas eu escrevi lá, a USP não é minha meta, a USP é meu destino. Caramba. Todo dia eu dava umas porradas lá, cara. Olha que loucura. Doideira, né? E acabei passando, mas assim, não que se eu fizesse outra também ia, mas é que o fato de eu ter tido aquela experiência com o Fabrício lá, ter visto o HC, visto lá a parte da Atlética, almocei com ele na Atlética, eu falei, cara, eu quero muito vir pra cá agora. Que legal. Tipo assim, eu nem sabia que eu queria ir pra lá, entendeu? Entendi. Daí, de repente, aquilo virou nosso destino. Objetivo, cara, né? E aí, pô, foi destino. Caixa, entendeu? Estudamos pra caramba, que esmirilhamos, e aí entramos. E daí mudou minha vida, mudou minha história, porque se eu não tivesse feito lá, provavelmente eu estaria em Moarama hoje, lá, trabalhando com meu pai, que ia ser uma vida legal pra caramba também. Sim. Sócio do Country Club, jogando bola. Outro esquema. Mais tranquilo, né? Mas, cara, é que você é inquieto assim como eu, né? Acho que a gente não consegue se conformar, né? De repente, com esse negócio mais pacato, né? Sempre tá procurando, eu brinco, eu fico procurando sarna pra me encostar, né? A minha esposa que falou isso uma vez eu fiz uma camiseta. Falando de negócio, eu fiz uma camiseta, mandei fazer uma camiseta escrito assim, inquiete-se. Lá atrás, porque, cara, pra mim era o que você tinha que estar inquieto. Aí minha esposa, eu lembro que ela olhou minha camiseta, ela falou, traduzindo, né? Arrume sarna pra se coçar o tempo inteiro. E é basicamente isso, né? Empreendedor, né, cara? A gente cara. não aguenta. Não aguenta. Passa 30 dias sem acontecer nada, falando, tem alguma coisa errada. Não, eu tô fazendo alguma coisa errada que não cara, acontece nada. E aí, nisso, muita gente vem assim, cara, com aquela loucura. Eu vejo o pessoal assim falando, Mike, eu formei agora, tô com 25, você acha que até os 30 eu consigo me aposentar e largar a medicina e viver de renda? Eu falo, velho, pelo amor de Deus, cara. Eu vi um post seu. Isso, legal, do Warren Buffett. Isso, exatamente. Como que é o nome do personagem? Como que é o nome do personagem? O Enzo Gabriel. Nada contra os Enzos, sabe que uma vez o cara veio tirar satisfação comigo, falou, falaram que você tá falando de mim, aí eu olhei o nome do cara, era Enzo, eu falei, bicho, eu nem te conheço, cara, é um nome aleatório que eu uso, Enzo, fica tranquilo, cara, eu não tô falando de você, não, e era um estudante de medicina. Achei muito engraçado. Não, então, e aí cara, esse negócio assim de, loucura, vou aposentar aos 30, e eu sempre falo, cara, velho, liberdade financeira não é pra você ficar olhando pras paredes, cara, pelo amor de Deus, se você não estiver criando algo, se você não estiver se desenvolvendo,
você vai enlouquecer. E talvez até, vamos dizer assim, você tá super cansado e você para. Tá bom, me aposentei. Espera 6 meses pra você ver, cara, se você não tá enlouquecido querendo voltar a fazer alguma coisa. Eu até te convidei para falar sobre isso, né, no Science, né? O Science é um simpósio internacional, já está na 6ª edição, a gente tem um sócio americano. Pô, muito legal o congresso lá, inclusive, o Nikos Labropoulos, que é chefe de Stony Brook, né, da Universidade Estadual de Nova York, ele é nosso sócio do congresso, é muito legal. Ele tá querendo investir, fazer um monte de coisa. Bom, mas eu chamei você lá para falar sobre liberdade financeira, né? Até pra gente, porque ninguém entende. Eu queria até sua opinião. Eu penso uma coisa em relação a isso. E eu tenho um projeto já há alguns anos que eu pensei nisso. Eu penso assim, olha, eu vou esmerilhar de trabalhar, vou produzir pra caramba até os 45 anos. Quando eu tiver 45 anos, eu quero estar com o apartamento que eu moro quitado, tranquilão, né? E que eu tenha uma renda passiva que cubra os meus custos fixos mensais. E a partir daí a medicina, para mim, é algo que eu vou fazer puramente pelo prazer e para gerar valor, para desenvolver, porque o risco já está quase nulo. Assim, quase nulo, nunca está nulo, né? Não, sim. Mas já está diminuído. Faz sentido isso daí? Total. Porque, e o pessoal sempre fala, assim, muita gente confunde, né, a liberdade financeira como, o ponto final em que eu vou ficar só agora vivendo de renda, não vou fazer mais nada da vida. E para mim, eu sempre falo, cara, a liberdade financeira, ela passa por degraus, né? Então você tem, desde quando você tem a sua reserva de emergência, que você está mais tranquilo, quando você, né, fez seu primeiro investimento, você já está mais livre, porque você fala, cara, fiz meu primeiro investimento, eu me libertei daquilo que eu estava vivendo. E aí, de repente, você começa a ter aquela liberdade de falar não para aquele emprego que você não, que você não gosta, aquele plantão de domingo que você não quer mais fazer, né? Níveis. Aí, de repente, tem a liberdade, o nível do sim. Sim, para um negócio, para um empreendimento, porque você tem uma grana que te permite dedicar tempo e dinheiro para um negócio. E aí você vai até aquele momento que é a grana do tanto faz, que é aquele negócio assim, cara, se tudo tá errado, meus custos fixos eles estão cobertos aqui com a grana da minha renda passiva, mas tudo que eu fizer a partir de agora é um extra. Eu faço porque eu gosto, eu não tô fazendo obrigado. E, cara, e aí que o dinheiro vem, né? Porque daí você faz você inova, você faz algo realmente com prazer, com a paixão, e vem mais dinheiro ainda. E aí você começa a pensar até, agora eu tô recebendo até mais do que eu preciso de renda passiva. E você vai vai trabalhar com o que você quer, você vai trabalhar do jeito que você quer, da hora que você quer. Minha vida hoje, eu te falei, né? Assim, se alguém me falasse há 4 anos atrás que minha vida hoje ia ser o que eu vivo, eu ia falar que era uma loucura. Então, eu tô aqui em São Paulo agora, né? Então, vim do Paraná, vim aqui para São Paulo, ontem passei gravando aula, hoje tem reunião estratégica com os caras grandes de mercado, estamos aqui gravando podcast, hoje eu sou casado com o amor da minha vida, hoje eu tenho uma Golden Retriever num apartamento que eu achava que eu não queria ter, hoje eu sou apaixonado por andar de moto, coisa que eu tinha pavor anos atrás. Então a vida é muito dinâmica. E se for pensar, tudo isso aconteceu para mim praticamente dos 40 anos para frente. Eu tô com 42, cara. E aí a galera, tem gente que fala assim, tô formando muito tarde, tô formando com 30. Cara, pelo amor de Deus, cara. Sua vida tá só começando. Cara, isso é uma coisa. O meu filho nasceu essa semana, né? O Davi, eu vi. Cara, que lindo seu filho. Parabéns aí. Legal, que Deus abençoe o Davi e você e sua esposa, cara. Fiquei muito feliz lá quando eu vi as fotinhas dele. Eu sempre quis ser pai, né? E assim, na vida a gente tem várias porradas, né? Sim. Putz, você toma, que só você sabe, né? Que você vai pro fundo do poço, tem que se reerguer e tal. Então, como você já deve ter tido um monte, eu também tive, isso daí só nos ajudou. Mas eu tava pensando essa semana e eu comecei a escrever, mas não terminei ainda. Eu vou escrever uma carta pro Davi para quando ele tiver 15 anos. Sensacional. Pra ele abrir. E aí eu vou colocar a importância de honrar a história da família, tal. Mas eu queria tentar passar para ele a ausência de senso de urgência que a gente tem quando é mais novo. Sabe aquela coisa do adolescente? Tipo, cara, tá rolando uma festa gigante agora, eu tô aqui e minha vida é uma merda porque eu não tô nessa festa, sabe? Ou tipo assim, começou a carreira profissional, fala, não, mas eu queria estar lá e o tempo passa tão rápido. E as coisas assim, a constância é tão mais importante que os picos, cara. É tão mais importante que eu queria tentar transmitir pra ele. Então já serve pros meninos aí que estão na faculdade de medicina, é assim, foque na constância. Sabe? Não é um sprint, é uma maratona. Cara, você vai todo dia ali, tec, ninguém vai te segurar. Não tem como, cara. E aquela história, né, cara, não tem como vencer alguém que nunca desiste. E aí é o que eu falo pro pessoal, porque o pessoal olha assim, mas fulano teve sucesso, eu abro internet aqui, eu abro Instagram, parece que todo mundo é bem sucedido, só eu... Cara, aqui eles não te mostraram
todos os tombos que eles tomaram antes daquilo ali. Eles não te mostraram todos os negócios que eles tentaram e que não deu certo. E a diferença tá que a galera teve sucesso é porque não desistiu. E mesmo tomando porrada, continuou. Além da medicina, a gente tinha tudo para desistir. Quando a gente criou o primeiro curso, cara, a gente tomava porrada assim, de colega, que chegava, olha aí esses caras, bando de picareta. Os caras não deram certo na medicina, viraram um coach. Não deram certo na medicina, tava todo mundo muito bem encaminhado com as carreiras, cada um no seu momento de carreira, mas, todo mundo muito bem ali e tal. E a galera tocava isso aqui. Se a gente fosse frágil nesse momento, não, galera, vamos parar de se expor, chega, não dá. Não, mas a gente entendia que tinha um propósito maior no além da medicina. A gente não desistiu. Cara, aconteceu o que aconteceu, né? Hoje a gente é a empresa de carreira médica maior do Brasil e, bicho, a gente está expandindo para um nível que a gente nunca imaginava. Que legal. É isso, né, cara? Você falou, é a maratona. E outra coisa que eu acho importante, você entender que cada um corre a sua própria maratona. É verdade, cara. Cara, porque, cara, isso aí eu acho, porque que nem você falou, você tinha uma condição diferenciada, seu pai era médico, você não precisou se preocupar tanto em dar plantão na residência, você tinha, né, ou qualquer coisa, tivesse uma emergência, podia dar um toque pra ele. Porra, legal. Tem gente que não vai ter isso aí. E a coisa mais errada que você pode fazer é querer se comparar, sendo que um saiu de um ponto de partida e outro do outro. Não, você tem que se comparar com você. Eu saí daqui de baixo e eu cheguei aqui. Talvez o cara saiu aqui de cima e eu nem consegui chegar de onde ele partiu. Mas a minha evolução que importa. A evolução. Ninguém é melhor que ninguém. Exato, cara. Tá? É a sua evolução. É a sua evolução contra você mesmo, o tempo inteiro. Total, cara, isso é muito do Marco Aurélio, sabe? Pra quem quiser aí, meditações, é tão legal, eu tô lendo agora. Aí, ó, legal. É muito bacana, cara. Como você, um imperador de Roma naquela época, com todo o poder na mão, e o cara ter humildade de todo dia escrever e falar assim, eu não posso me lembrar, né, de como começou e de qual foi a trajetória, né? E a gente que é do Paraná, a gente tem, assim, uma ligação rápida de conversa, e eu acho que muito porque a gente também cuida muito das nossas origens, né? Sim. Pô, você não vai se deslumbrar, não vai. Você sabe sempre que você é o Michael lá de... Exato. Entendeu? Do lá de União da Vitória, lá do interior. Você é essa pessoa, entendeu? E você exato. Só vai conseguir ser bem-sucedido e vender um produto e tal, se você for autêntico. Então não adianta fazer um Michael fake, entendeu? Que não vai dar certo. Então, assim, acho que todo mundo tem que, assim, primeiro, né, não se comparar, se comparar assim, o que eu acho legal de se comparar? Você olhar para quem está próximo, principalmente quem está um pouquinho na frente, e tentar procurar não o que aquela pessoa ganhou, o que aquela pessoa fez, mas qual foi o processo, como que você se tornou quem você é. Pode me dar alguma dica? O que você fez? Quais cursos? O que você buscou? E aí você vai modelando a pessoa ao longo do trajeto. Exato. Cara. Você vai ter aquelas pessoas que você admira e você vai modelar aquilo que ela fez. Né? Não fazer um fake, ser uma cópia barata, não. Mas você vai até porque isso não se sustenta, pro seu estilo as características dela. Sim. E aí você consegue ajustar aquilo lá e você vai trocando de patamar. Né? Você vê, com certeza, nessa sua pegada da parte financeira, você modelou o Thiago Negro, Bruno Perini, todos esses caras, você esmirilhou tudo. E daí você fala, bom, e agora eu tô com tudo isso daqui deles e vou criar o Michael aqui. Então, eu vou pegar o que é bom de cada um, que eu acho que é bom. E aí você cria o seu processo, entendeu? Você sabe que você falou uma palavra que é muito interessante. A gente tem uma equipe comercial no Além da Medicina, né? E o Matheus, abraço, Matheus. É um cara, assim, o Pedrão, Pedro, Matheus, os caras, eles são, assim, muito bons, eles têm uma visão muito boa dessa questão de comercial e de vendas. Então, muitos dos feedbacks que eu recebo do Matheus, por exemplo, que ele tá na ponta, ele tá, às vezes, ele tá conversando, ele tá numa ligação, ele fala meia hora ali com um aluno, ele entende qual que é a dor, ele entende o que o cara gosta do meu conteúdo, o que o cara se identifica. E essa palavra autenticidade foi uma que ele me falou lá atrás. Ele falou assim, cara, eu comecei a conversar aqui com os alunos, né, ele falou, e o que a galera me fala, assim, que é meio unanimidade, você fala, cara, por que eu gostei do Michael? Porque ele é autêntico. Ele não fica lá te prometendo que você vai ficar rico rápido, ele não fica te prometendo que ele tem um método secreto. Não, ele fala, cara, não, você vai... O que eu vou te mostrar aqui é tudo que eu errei na vida, tudo que eu acertei, e o que dá certo, o que não dá, e como é que você vai fazer. Então, é basicamente isso. E aí uma coisa que você falou do... Como é que é o nome do seu amigo que passou na USP antes de vocês lá? Fabrício. Então, uma coisa, o Fabrício foi um mentor para você. Foi. E aí, uma outra característica que eu vejo de quem tem sucesso na carreira são as pessoas que têm mentores. E eu sou grato por ele até hoje.
Eu chego, abraço, falo, cara, o que você precisa? Pede pra mim o que você quiser que eu vou te... É isso, porque entregar. porque, cara, você ter essa humildade, você engolir seu ego e para você ir lá e tá disposto a aprender com alguém que já fez, e não é alguém teórico que leu, não, alguém que já fez e que obteve aquele resultado que você também busca. Cara, a melhor coisa que tem é você ir lá e aprender o caminho das pedras. Hoje o cara quer aprender a investir, eu falo, eu tô te mentorando porque eu tô te mostrando exatamente todas as coisas que eu errei, onde que eu não deveria ter feito, onde que eu acertei e o que funciona. Você está economizando um caminho enorme ali, então você pode até seguir sozinho, mas você, cara, vai passar por buraco, você vai furar pneu, ou você pode seguir naquela estradinha já sinalizada para você ter toda aquela direção que você vai tomar. Eu acho que isso é fundamental aí, sabe, essa questão de mentores. Hoje você mentora muita gente procura para... Eu tenho um programa de fellow, né? São 4 vagas. E aí eu me reúno com eles praticamente toda semana, eles operam juntos, né? E aí no meio das cirurgias, tudo eu sempre vou passando para eles, entendeu? E isso daí, você vê, né? Eu consegui escalonar a minha equipe baseada no programa de fellow, né? Nós somos 5 cirurgiões mais velhos que montamos o programa há 6 ou 7 anos atrás. A gente montou porque uma residente que eu tive um vínculo no Mandaki. Fiquei 6 anos como funcionário do Estado. Aí desisti porque vi que aquilo não era para mim, né? Era concursado. E a residente lá, ela veio pedir para mim, doutor, eu quero ficar 1 ano com você para te ajudar. Eu falei, mas para me ajudar, eu não vou te pagar por isso. Eu falei, não quero saber de dinheiro. O pai dela tem dinheiro lá no Piauí e tal. Falou, só quero aprender com você. Eu falei, bom, tudo bem. Você vai ficar, só que você vai trabalhar todos os dias do ano. Você vai ficar 100% tempo comigo, não vai poder trabalhar nada fora. E nós vamos submeter a sociedade para que esse programa seja oficial e você ganhe um certificado da Sociedade Brasileira no final do ano. Ela, tudo bem. Ela topou, chama Raquel. Um talento. Ela ficou com a gente esse 1 ano. Foi muito legal. Foi uma baita experiência para mim, para ela. Ela sofreu pra caramba, chorou, porque era muito hospital, muito caso, muita coisa. E no fim ela fala que foi a melhor a experiência que ela teve na vida dela. No ano seguinte a gente conseguiu, né, que fosse regulamentado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Abrimos 2 vagas, aí acabamos colocando 3, um extra, né, sem a vaga da sociedade, mais um terceiro, e aí subiu para 4 vagas, e aí a gente está com esse programa nos últimos anos. Aí as nossas equipes, que a gente cuida de alguns hospitais de São Paulo, nós fomos gradativamente substituindo os médicos da equipe por ex-fellow. Entendi. E hoje 90% é ex-fellow. Então é um alinhamento cultural muito legal, sabe? Legal. Porque eles falam do mesmo tom de voz, tratam o paciente com onde ele tem que estar, que é no foco do problema e da situação, não como qualquer outra coisa. Fazem networking com as equipes médicas dos hospitais todos, entendeu? Então, assim, é uma liderança que eu fui até estudar, né, para isso, mas é uma liderança que eu transmito para eles, para que eles sejam líderes também no ambiente deles. Multiplicadores disso, né? E aí a gente conseguiu crescer muito a equipe por conta disso. Tanto em resultado, né? Porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está aqui dando aula, mas lá em Ponta Grossa você está passando visita para você na UTI. Com certeza. E você está tranquilo que é alguém que você confia. É um cara de extrema competência. Agora, imagine se não fosse. Você ia ficar aqui pedir para ir no celular, para responder, para ver como é que tá. Não ia ter uma vida tranquila. Exato. Então, hoje, assim, eu tenho uma equipe muito, muito boa. E eu, assim, eu não criei o fellow, você vê, né? Como é que é? Com essa expectativa. Mas foi um efeito colateral extremamente produtivo para eles. É excelente porque eles saem do mercado de trabalho sem saber flebologia estética. Eles ficam com a gente na clínica aprendendo. Doppler, a maioria não faz. Aprendem com a gente tem curso de Doppler. Eles ganham os cursos todos. Eles ganham o curso Bizu, curso Doppler, curso Science. Eles ganham todos os cursos. O congresso. A gente tem um programa de fellow com o Dr. Nichols na Stony Brook University, que ele faz o Venus Symposium, New York Venus Symposium. Todo ano em abril, os nossos fellows ganham hotel e inscrição gratuita. Caramba. A gente só tem que arrumar a passagem pra eles, entendeu? Legal. Os caras ficam no Sheraton lá em Manhattan. Imagina. Tipo, totalmente gratuito que o Dr. Nichols oferece pra eles. Eu quero fazer esse fellow. É muito legal. Então, assim, é um programa assim, que a gente focou em transmitir. Aquilo, cara, é entregar. Entendeu? Você entrega, as pessoas ficam gratas. Tem gente que é ingrato, tem gente que faz, normal, né? faz besteira, que quer sacanear.
Mas, cara, é efeito colateral normal. Às vezes tem uma maçã podre e alguém vem falar, pô, mas você entrega tudo, você tem que mudar. Eu falo, cara, isso é um efeito colateral. Exato. O benefício que traz para todo mundo você ser claro, transparente e entregar tudo para a equipe é tão maior do que esses 5% aqui que vai dar ruim, entendeu? Porque senão você fica fechado e nunca vai, sempre vai ficar pensando Que é o que os nisso. nossos professores faziam, não é? Exato. Bom, na faculdade. É assim, Você não conseguia ter acesso, parecia que era nada. uma caixa secreta, que o cara, assim, você não sabia como é que era o mercado de trabalho, você não sabia, e na verdade era assim, né? Eu lembro que na época eu estava na faculdade, e isso me desesperava às vezes, porque você está ali inexperiente. Aí você quer conversar, você começa a avaliar qual especialidade você vai fazer. E aí eu ia conversar, por exemplo, chegava lá pro cardiologista, o cara pergunta, e aí, cara, tá ruim, tá péssimo, o mercado tá uma droga, não sei o quê. Pô, aí você ia lá pro ginecologista, tá ruim, tá péssimo. Então Que você fala, cultura, cara, né? tá tudo ruim, cara. Todos os professores que estão descontentes, estão reclamando, estão dizendo que tá uma droga a medicina. E, cara, o Além da Medicina justamente veio para isso, porque, pô, isso aí é tóxico. Tóxico. E hoje, aí a gente chega e tem a coragem de dizer, não, cara, a medicina é muito bom, top, cara, bom pô. caramba. Eu não faria outra coisa na minha vida. E não ter medo da concorrência, cara. Cara, isso é outra coisa. Não ter medo da não, concorrência, não. esquece, velho. Mercado bom vai ter concorrência, não tem jeito. Não tem E se existir um mercado sem concorrência hoje, se ele for bom, amanhã ele tá concorrido, cara. Então essa é outra loucura. O pessoal fala assim, qual a especialidade que tá menos saturada? Eu falei, provavelmente vai ser aquela que não tem demanda nenhuma, que você não vai ter nada para fazer. Essa não vai ter ninguém fazendo, né? Então eu acho que é muito bom, cara, a gente ter uma geração de médicos, e aqui eu me identifico muito com você, porque a gente está na mesma faixa etária, né? Mas essa geração de médicos que pensa fora da caixa, que tenta quebrar esses paradigmas, né? E entregar. E você sabe que, eu não sei se você chegou a ouvir falar lá, quando você estava em Londrina, do Dr. Mocelin, que era o nefro. Cara, eu tive hoje ele já faleceu já há alguns anos, mas eu tive a sorte de fazer residência quando ele ainda estava lá e era chefe de serviço. E boa parte das minhas semanas, que era a semana do residente, né, de plantão na nefro, eu tive a oportunidade de passar com ele. E ele, nos seus 70 e poucos anos, ele passava a visita comigo, beira de leito, paciente por paciente, ele examinava. Eu vi ele brincando com os pacientes do SUS. Ele era um cara fora da curva, Legal. Ele era um cara excepcional, daqueles caras que eu brinco assim, que a cada século nasce um ou dois parecidos, assim. E ele me entregava absolutamente tudo. A gente terminava de passar a visita, às vezes era 9 horas da noite no hospital, e aí ele, vamos tomar um café. E essa era a parte que eu mais gostava da visita, porque aí ele sentava comigo e ele começava, quando você for trabalhar, faz isso. Cuidado com tal coisa, porque uma vez... Passava os códigos. Tudo. Ele falava, cuidado com isso aqui, porque uma vez eu fui tentar fazer uma sociedade dizendo, isso não funciona, Michael, não vá por esse lado, porque vai dar ruim por isso. Legal. E aquilo era uma aula Ele de só vida. entregava isso pra você, porque provavelmente você era over-delivery em questão de trabalho e de cuidado. Sempre. Isso a gente tem que ser sempre na parte técnica. Então, assim, cara, a minha vida é complicada, mas é muito alinhado com a minha esposa do que, assim, meu telefone tocar, não tem como eu não atender. Não tem como estar acessível. Eu nunca fico longe do telefone. Eu nunca fico sem ter um acesso. E se não tiver alguém da equipe para ir lá resolver o problema na hora, que eu acho que tem condição, eu largo tudo que eu tô fazendo e vou, entendeu? Então acho que esse over-delivery eu tenho certeza absoluta que você é assim também. Sempre fui, e eu lembro que na residência de clínica, como eu já sabia que eu queria fazer nefro, e os chefes da nefro também estavam ali, né, na UEL, inclusive o pessoal lá do Instituto do Rim. Cara, eu lembro que era loucura, assim, eu chegava às 5 horas da manhã no hospital, 7 horas da manhã, que é quando os chefes estavam chegando, eu já tinha visto todos os pacientes examinados, já tinha tudo anotado, então eu sempre busquei fazer aquilo, é um esforço, cara, e às vezes o cara, tem que acordar às 5 horas da manhã, mas eu pensava assim, cara, isso aqui é um esforço mínimo que eu vou fazer, mas que vai ter resultado lá na frente, vai se pagar, e não deu outra. Fui por serviço, final de serviço lá da nefro, o Dr. Mocelin queria inclusive montar uma coisa junto comigo em Ponta Grossa. Que legal. Só que aí só não rolou porque os outros sócios não tinham tanta bala na agulha quanto ele na época, tinha acabado de montar uma clínica nova, então não rolou, mas isso foi muito jóia. E teve algumas coisas assim que eu fiz durante a residência, por exemplo, eu estava na metade do R1, teve um concurso público de nefrologia, um concurso de estado, para médico nefrologista. E aí eu falei, vou prestar. E eu prestei inclusive com algum dos meus chefes lá, e eu fiquei em primeiro lugar.
de Londrina. Ai, que legal. E, cara, aí chamaram, eu não podia sumir, porque eu não tinha terminado a residência. Mas foi um negócio assim que, pô, chamou muita atenção dos chefes, né? Você Falou, vê pô, como é que é. de novo, proatividade e ousadia. Proatividade e ousadia é legal. Porque hoje o que eu vejo? O cara às vezes fala o seguinte, puta, eu não vou nem tentar porque eu tenho medo de não ter sucesso. Você já fracassou, então. Cara, se você nem tentar, você já fracassou. E eu acho que é isso, cara, você não ter medo de errar. E é o que eu falo, cara, quem teve sucesso fez o quê? Foi, errou, consertou, fez de novo. Foi, errou, consertou, fez de novo. É isso. Não tem acho jeito. que esse é o segredo, cara. Não tem jeito. E tentar antecipar o erro, né? A culpa é sempre sua. Cara, exato. E ver a experiência dos outros e tentar não errar. Isso, né? isso. Se você errar, tudo bem, aprendizado. Mas todo projeto que você vai, você estuda bem tudo, busca mentores, busca para quem te dá uma referência para você minimizar as suas chances. Você precisa pensar nos reveses que podem acontecer, né? Igual o post que eu fiz hoje lá no Instagram, né? Então, que a culpa é sempre sua, né? Por exemplo, o cara fala, pô, o hospital atrasou 3 meses, agora eu me ferrei, então é culpa do hospital. Na verdade, você já devia ter pensado que isso poderia ter acontecido. E você já deveria ter se preparado para isso. Então, assim, cara... Isso é importante na vida pessoal, né, na vida financeira, mas você vê na cirurgia, né? Tem gente que quer ser cirurgião. Então, semana passada veio uma paciente do Rio de Janeiro com um filtro de veia cava mal colocado e um stent ocluindo a perna dela inteira. E aí o filtro para fora da cava. Eu tinha várias opções de tratamento, todas complexas, todas com risco. E aí, quando é uma cirurgia assim, eu fico muito pilhado, sabe, na véspera. Eu fico pensando e eu sonhei a noite inteira com todas as possibilidades. Já tinha meditado durante o dia, aí chegou no dia da cirurgia, tomamos a conduta certa, deu tudo bem, né? Só que eu tinha resposta pro plano A, pro plano B, pro plano C, pro plano D. Eu tinha tudo na sala, tudo que eu precisasse, entendeu? Todo mundo avisado do que podia dar certo, que podia dar errado. Cada passo que eu pudesse ter algum problema, eu já sabia e já sabia qual era a solução, sabe como? E daí você não é surpreendido. Isso é sensacional, a chance de você acertar é maior. Então, toda cirurgia complexa eu faço essa meditação de véspera, sabe? E isso é um benefício que eu tenho, mas é um cuidado que eu tenho também, de deixar sempre para véspera revisar tudo. Então, eu reviso todas as imagens, chamo o paciente na clínica, converso novamente, reitero se eu estou certo na indicação, se eu tomei a decisão correta quando eu indiquei, porque às vezes demora até o convênio liberar, né? Uhum. Aí você passa alguns dias e começa a meditar. Pô, será que eu tinha que operar ou não tinha que operar? Era isso mesmo, né? É interessante, né? E aí eu sempre dou essa revisada e aí eu termino a consulta confirmando, né? A conduta. Daí no outro dia eu vou muito bem preparado. Então, assim, no macro management, você tem que fazer isso, mas no micro também, né, cara? Com certeza. Quando você vai indicar diálise peritoneal, diálise não sei o quê, você tem que avaliar todos. Exato. É que o clínico tem um pouquinho mais de tempo, né? Dá pra pensar um pouquinho mais, né? A gente, como tá na cirurgia, tá na hora lá, você tem que já vir com tudo. Tem que ser imediato, tem que vir pronto, né? Tudo pronto, cara. Exato. Não dá pra você esperar pra pensar a solução na hora, entendeu? E de novo, e aí isso se aplica em todas as áreas da vida, né? Nos investimentos, na sua carreira, na forma como você conduz, no seu trabalho. Então, acho que isso é sensacional. E, putz, cara, tá sendo uma aula te escutar hoje aqui. E tá sendo, assim, um oásis, sabe? Porque, puta, que nem eu te falo, né? Como eu falo muito de grana, e eu vejo, assim, muita gente ansiosa que quer dinheiro rápido e às vezes não tá nessa pira de vou me aposentar com 30 e tal. E, pô, eu vendo tudo que você tá construindo com essa qualidade, com essa excelência, cara, isso é recompensador demais, né? E aí uma das coisas que eu mais falo pro pessoal quando eles perguntam, vale a pena fazer a residência? Se eu vou ganhar... Cara, você pode, vamos dizer, uma hipótese até remota, que você ganha a mesma coisa que o generalista. Agora, como é que você acha que você vai se sentir melhor? Fazendo um trabalho igual esse que você está me contando. Pô, de excelência, de realmente ajudar as pessoas, de formar novos líderes, novas pessoas, né, com essa pegada, mudar a história de uma cidade, de um hospital, criar um serviço de residência. Ou, porra, você é o cara da porta do PA que está tocando ficha ali o dia inteiro, você olhar na cara do paciente. É óbvio. É uma decisão que você tem que tomar. A satisfação pessoal tem que contar muito nesse sentido, cara. Ela tem que ser muito além de grana. Por isso que eu falo, a satisfação de você ser referência numa área, dos colegas te procurarem porque tiveram dificuldade com aquele caso, mas você é o cara para resolver. Pô, isso não tem preço, cara. Quando eu passei em medicina, se alguém tivesse falar, ó, você vai ter que fazer prova de título, prova de R3, prova de R5, prova de título especialista, prova disso, prova daquilo, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá, vou jogar bola, que é melhor jogar bola. Muita prova, né? É uma coisa de cada vez. Só que a cada objetivo, você alcança, na manhã seguinte você acorda, joga água no rosto e repensa. Pô, e agora? Qual que é o... Agora, assim, tem gente que é acomodado.
que não tá errado. Se a pessoa é feliz e quer ficar daquele jeito, fica. Cada um tem sua característica. Sem Exatamente. drama, entendeu? Sem drama. Ninguém é melhor que ninguém é mais que ninguém. Concordo. Agora, se você tem essa coisa interior, essa vontade de fazer diferente, de impactar a vida das pessoas, é isso que você tem que usar de motivação, e não o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. É legal ganhar dinheiro? É legal pra caramba, dá certo e tal. Só que se você focar só no dinheiro, putz, não sei se é a melhor área, entendeu? Não sei nem se devia estar na medicina. Cara, galera, isso é uma questão, assim, que eu já falei algumas vezes. O pessoal pergunta assim, vale a pena fazer medicina pensando no dinheiro? Eu falo assim, cara, tem tanta forma menos sofrida de você ganhar dinheiro. Só que aí o ponto que o pessoal chega, mas a única que eu consigo ganhar bem, mesmo recém-formado, é medicina. E realmente tem esse viés ainda, né? Porque hoje, assim, o Vitor, meu sócio, ele falava uma frase que era muito interessante, assim, pensando em grana, a medicina é a melhor profissão para você ser meia boca. Porque assim, se você for ali, fizer mais ou menos, feijão com arroz, não prejudicar ninguém, se você fizer um monte de plantão, você vai tirar seus, 20 mil por mês. Né? Então, em outras profissões, para você talvez tirar 20 mil, você vai ter que ser excelente, né? Então só que eu acho que esse viés é algo que vai acabar. E não vai demorar, porque, cara, com tanto de gente formando agora, com tanto de oferta no mercado, não vai mais ser tão simples assim. A inflação vai subir e os plantões não vão subir. Né? Exato. E outra coisa, o pessoal que fala assim, não, porque eu vou hoje, eu já vou garantir aqui, vou ficar dando plantão, não vou perder tempo fazer residência, que eu já garanto minha vaga no trabalho. Cara, você tá errado, porque daqui a pouco, e como já acontece em vários hospitais, por exemplo, o Hospital da Unimed, lá em Ponta Grossa. O cara quer fazer plantão na emergência de lá, que é a emergência que melhor paga na cidade e tal, ele tem que ser especialista. Ele não pode ser generalista. Não dá certo. Então, não aceita. Interessante. Já tem essa barreira de entrada. Então, o cara já tem que ter residência para poder fazer plantão lá. E eu acho que é um caminho natural. E aí, o cara que tá nessa de loucura, de não, vou ser generalista para garantir meu espaço, daqui a pouco você vai ser substituído. Ou por um especialista, se o hospital focar na qualidade, ou por um cara que formou depois de você, mas que cobra muito mais barato e está aceitando qualquer coisa pelo plantão. E você vai ser substituído por preço daí. Você vai virar uma commodity. Eu vivo numa bolha e acabo não tendo tanto contato com pessoas assim que não querem fazer residência. Para mim, residência é básico. Assim. Eu também acho. Não tem opção. Uhum. Eu tinha um grande amigo de faculdade que ele optou por não fazer residência. E aí ele teve muito sucesso enquanto a gente estava no começo. Depois ele deu uma estagnada, entendeu? E ele sofre um pouquinho para crescer, porque acaba tendo que buscar formação em estágio. Aí é tão difícil passar nas provas de título, né? Você quer fazer por exemplo, um nefrologista sem residência. Como é que ele vai ser nefro? É difícil pra caramba. Não dá, cara. Inclusive, é quase impossível, E eu, né? inclusive, falo, cara, que, por exemplo, existem algumas especializações em nefrologia que não exigem clínica médica antes. Eu acho, pra mim, posso estar, sei lá, posso estar errado, mas, cara, eu não consigo imaginar um nefrologista sem ter feito clínica médica antes, cara, porque os pacientes são tão complexos, eles têm tantas doenças associadas, e para mim o que mais me diferenciou na minha carreira foi a minha capacidade de fazer diagnóstico. De outras coisas, né? Cara, de diagnósticos assim, que o pessoal me chamava e às vezes você matar uma charada de um diagnóstico super difícil, complicado, mas por quê? Porque eu tive aquela base. Intensiva, como é que eu fiz? Eu já era nefro, já trabalhava com intensiva, então aí eu já tinha 5 anos de UTI, que era na época que precisava, 20 horas por semana, e eu fui prestar prova de título, sem ter feito residência. Cara, eu tive que estudar muito, muito mesmo. Assim, eu passei em 8º lugar do Brasil na prova de título, mas, cara, eu ralei, e daí tinha gente que me chamava de maluco, porque eu já estava bem estabelecido na nefro. Por que você está aqui fazendo curso, né, fazendo os cursos lá da AMIB, não sei o que e tal, e vindo fazer prova, não sei o que, você já tem 2 residências, para que você quer isso? Eu falei, cara, não sei, eu quero. E não era uma coisa assim, que não, eu quero porque eu almejo trabalhar em tal serviço. Não, é porque era uma coisa pessoal, eu trabalhava com TI, eu falei, cara, eu quero ser intensivista. Interessante, né? E foi muito engraçado, porque apesar de não almejar outras coisas, a hora que eu tirei meu título, cara, choveu outras propostas, eu consegui, e aí eu dei de novo, mais um salto na carreira. Até você se sente mais confortável, né? Total, porque, pô, você provou que você tem aquela capacidade. Fica maior, né? De sustentação. Você toma porrada, você quebra menos, né? Exato. Quanto mais... A doutora foi tão importante pra você, falou, cara, eu subo no Congresso Brasileiro. O cara lá, super famoso, começa a me bater no que eu falei lá, entendeu? Uhum. Só do fato dos caras saberem que eu fiz doutorado na USP, já dá uma aliviada. O cara já, entendeu? Eu já consigo me comportar um pouquinho melhor. Eu falo, você vê, né, como é a frequência de pensamento em níveis, né? Você tava em Londrina, que é, meu pai é formado na UEL, excepcional, serviço top, com certeza, né?
Aí eu tive uma experiência de ficar um tempo junto com o Leonardo Riella, lá em Harvard. Ah, sim. O filho do O filho Miguel. do Riella, O Leonardo é da turma do Fabrício. A turma deles é excepcional. 6 meses na frente dele, ele já fez residência em Harvard, né? Uhum. Aí você vê como que é a preparação, né? Ele também sempre foi um aluno, um amigo pessoal. Não é amigo, porque ele não convive tanto, mas é um colega, assim, que já convivemos bastante, Uhum. né? Durante a faculdade. E depois eu até visitei ele umas 2 vezes já. Aí você vê, né? Ele pela oportunidade que o pai dele ofereceu, ele fala inglês, português, espanhol, italiano e francês. Já viajou o mundo, ele trancou a faculdade. E aí ele fez o estágio, na mesma época que eu fiz o estágio em Detroit, ele pegou e fez no Mass General. Eu não fiz lá em Harvard no Mass General, porque eu tinha que pagar $3 mil por mês. Meu pai não estava tão bem, daí eu tinha conseguido uma bolsa em Detroit e fui para Detroit. Daí eu não fiz no mesmo lugar que ele. E aí durante esses estágios, Michael, ele foi tão bem, mas tão bem de interno, que tem um evento lá que o pessoal conta que tinha um italiano internado lá, ninguém conseguia fazer o diagnóstico, não conseguiu entrevistar ele. Ele falou, professor, eu falo italiano. Olha Aí ele só. falou com o médico, eu não sei se é uma lenda isso daí, mas o pessoal da Federal conta. Uhum. Aí ele ajudou a fazer o diagnóstico e o professor perguntou pra ele, que línguas você fala? Ele falou, essa. Falou, meu garoto, você vai ser residente aqui, pode aplicar no que vem que você vai entrar aqui. Olha só, cara. Então, pra quem é estudante de medicina, acontece coisas assim. Exato. Com todo mundo acontece. Outras habilidades que você desenvolveu que em algum momento vão você fazer vê que toda legal, a diferença, né? E ele é o cara hoje que é uma sumidade, você vê. Total. E ele é excepcional. Assim, você vê, é frequência de pensamento. O cara tava em Curitiba, na Federal. Aí teve uma oportunidade para os Estados Unidos. Chegou lá e falou, cara, hoje ele é chefe do transplante, alguma coisa assim lá, né? Tá grande voando, lá, né? tá Então, grande. e você vê como vai... Se chegasse pra ele lá quando ele passou no vestibular e falasse, cara, você vai ter que ir lá pra Harvard, quero falar, é muito grande isso, eu nunca vou conseguir. Exato. Vai passinho por passinho, cara. Você vê que é interessante. Sabe que o Dr. Mocelin, ele também fez em Harvard, né? E aí ele, inclusive quando ele estava nos Estados Unidos, ele sofreu um acidente, acho que foi atropelado. E ele teve que fazer uma artrodese de joelho. Cara. E, cara, ele com 70 e poucos anos, com aquele joelhinho dele meio duro, ele subia até o 7º andar do Hospital Evangélico comigo de escada para ver os pacientes. Cara, uma coisa de louco, assim. Que então, experiência, né? A filha dele também fez algo parecido com o que o seu amigo fez. A filha do Dr. Mocelin, a Cristiane, ela tinha... já era nefro, acho que fez até Unifesp, se eu não me engano, e já estava chefe de serviço e tudo mais, e tá preceptora, e ela decidiu ir para os Estados Unidos, ela teve que fazer tudo de novo, fez clínica médica, fez nefro, fez tudo de novo, cara, foi uma coisa de louco. Mas a Cristiane, assim, eu escutava as histórias, eu não conhecia ela pessoalmente, né, mas ela era daquelas, assim, que sei lá, era 9 horas da noite, já estava passando com o residente, e aí o residente falava assim para ela, então seu hemograma da paciente aqui tá com 12 mil leucócitos. Ela falava, será? Vamos descer no laboratório ver essa lâmina. Ela descia lá, olha, que a mãe dela era patologista, fazia parte de transplante renal também, de imunistoquímica, não sei o quê. E, cara, e aí ela ia lá e olhar a lâmina. E aí isso é uma coisa também que eu aprendi com o Dr. Mocelin. As biópsias renais, primeiro, quando eu cheguei no serviço, os residentes não faziam a biópsia renal, era o radiologista. E eu cheguei no meu primeiro dia de R1 e falei, não, doutor, eu quero fazer as biópsias. Aí eu comecei a biopsiar todo mundo. Eu nunca esqueço, eu estava com o Dr. Vinícius, que é um cara que eu admiro demais, e a gente estava na cantina, e aí um colega dele de outra cidade ligou para ele no celular, e eu era residente, estava na frente dele tomando um café, e o colega ligou dizendo que queria mandar um paciente para ser biopsiado em Londrina. E aí eu lembro que ele falou, não, pode... E ele olhou assim, falou comigo, olhando para mim, ele falou, não, pode mandar que nós temos um bom biopsiador na equipe aqui. Eu disse, muito legal, começou, né? Cara, é um negócio que começou por causa disso. E daí você ia lá e olhava as lâminas. Olhava as lâminas, o laboratório mandava, claro, né? Sentava lá com o Dr. Vinícius, ele mandava muito bem na parte de patologia, ele ia mostrando pra gente. Inclusive eu fiquei um mês na USP aqui, no HC, eu fiz estágio de patologia renal. Que legal. Então passei E aí, de novo, né, aquela história da proatividade. Eu vim para fazer estágio na patologia renal, para ficar lá no 10º andar lá do HC, lá na patologia e tal. Mas, cara, eu falei assim, eu tô aqui nesse lugar que, cara, tem tanta coisa para me oferecer, eu não posso ficar limitado disso aqui. E aí eu comecei a chavecar os professores lá. Pô, eu queria passar visita no Agudos. Não, trocava ali uma figurinha. Cara, consegui passar visita no Agudos, passei visita no transplante, conheci uma galera. Depois tem o Nefro USP, né, que é um congresso anual de nefro. Eu lembro que até teve um Nefro USP, e aí eu fui lá conversar com uma das professoras da USP sobre um caso de uma nefropatia por IgA bem complicada que eu tinha pego no consultório. E quando ela me viu, ela me reconheceu. Falou, você é por aqui. Olha, é muito legal esse negócio, né, de você criar essas conexões com as pessoas, né? E às vezes o cara fica naquela bolha, olhando pro celular, não conversa com ninguém e tá perdendo um monte de
de oportunidade na vida, né? Pois é, cara. Pois é. Você vê quanta coisa, né? Passa na nossa frente. Demais, demais. Puta, que papo bom, cara. 1h30 já de conversa aqui. Daria pra gente falar mais umas 3 horas, né? Mais ou menos. Cara, pra gente finalizar aqui, eu até ia te perguntar de investimentos, mas eu acho que, cara, a gente bateu bastante nessa questão do investimento pessoal, nos negócios, acho que tá bem tranquilo. E você acho que já até deu o spoiler aí, mas eu vou falar o seguinte, queria que você indicasse um livro. Eu vou trocar. Vai trocar? Então tá bom. Você falou de Marco Aurélio, Meditações, de Marco Aurélio, é muito bom. Eu comecei a ler, né? Mas eu terminei um que eu já tinha lido no passado, li de novo, que é Ego is the Enemy. Ryan Holiday. Sensacional, cara. Adoro esse cara. Eu sigo ele no Instagram, o Ryan Holiday, ele é sensacional, muito cara. Legal. Ele é muito bom. Esse livro foi um dos que mudou minha vida, cara. É, né? É tão importante, né, cara? A não deixar o ego te levar a sua vida, né? E você ter controle sobre ela e sobre suas decisões, né? Sem se importar, né? Minimizar o ego lá embaixo para você realmente entender o que está acontecendo, né? É muito legal. Eu acho que no Além da Medicina, cara, quando a gente começou a crescer, eu comecei a deixar porque assim, pô, de repente você começa a ver que você tá grande, você tá falando para muita gente, cara, eu caí nesse negócio de, caramba, e aí, de repente, eu percebi que, pô, eu não estava entregando tanto para a empresa quanto eu deveria. E aí eu falei, e aí foi nessa época que foi o Bernardo, meu sócio, até que leu o livro, o Ego Seu Inimigo, falou, cara, li esse livro aqui, é sensacional, recomendo. E eu li, e eu tomei uma porrada quando eu li esse livro, eu tomei um tapa na cara, eu falei assim, cara do céu, eu tô indo pelo caminho errado, se eu me descuidar aqui, eu vou me... E aí, a partir daquele momento, eu falei, cara, engole seu ego, entrega resultado, né? Foca no processo aqui para que você entregue resultado. Pô, sensacional. Tem que ler todo ano esse livro, né? Não, você tem que revisitar esse livro. Esse livro Eu tinha lido em inglês, daí agora eu vi um audiobook em português, fiquei escutando no carro. Legal. E é muito legal, ficava voltando e tal. Eu gosto muito. Ele começa contando ali, né, que ele era acho que empresário de rockstars, né, da galera famosa e tal. Como ele conta, né, toda essa trajetória que ele teve de ego, né, cara? Essa ego trip que ele teve, como é que ele entendeu que aquilo não... E é um cara que é estoico, né? Que ele lê pra caramba o estoicismo. Ele tem um outro livro também, Essencialismo é dele? Agora eu não lembro. Não, né? Eu não tô, mas ele tem um outro livro que vai também nessa pegada que eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a ler. Mas eu não lembro agora aí o nome do livro. Mas ele é um autor sensacional aí. E, cara, você tem alguém que você acha que eu devo chamar para o podcast, aí você pode viajar, tá? Aí você pode, quero o Bill Gates. Você pode viajar o que você quiser. E quem que você acha que a gente podia chamar aqui para trocar uma ideia legal? Chamar do tipo da medicina, você tá falando? Cara, do que você quiser. Do que você quiser. Alguém que você acha que vai ser legal aqui para trazer no podcast. Pode ser, inclusive, alguém médico que você conheça, alguém que está fazendo algum serviço que seja legal, que seja no digital, que está ali, assim, tá enxergando fora da caixa na medicina. Tem um parceiraço meu amigo pessoal, meu sócio também, várias coisas que a gente faz junto, que é o Vitor Gornati. O Vitor, ele tem uma startup, a gente fez uma pós-graduação em Harvard, e lá a gente tinha que criar um modelo de process care, né? De care process model. E aí eu fiz o meu de feridas, que gerou a base para eu montar um serviço de hiperbárica. E ele fez um aplicativo da parte que auxilia os pacientes a cuidar da parte de ingestão de medicamentos. E chama Reward. E ele dá cashback se o paciente toma direitinho os remédios. Cara, eu vi a palestra dele no congresso. Eu fiquei impressionado com isso aí. Se o paciente ele cuida dele direitinho, toma o remédio, ele recebe um cashback, cara. E as empresas daí ficam... Aí ele é uma gamificação do seu tratamento. E ele recebeu um baita aporte agora na primeira rodada de investimento, sabe? Que a empresa legal. Já está avaliada acho que 9 milhões, alguma coisa assim. E assim, ele é mais novo que eu. Eu para ele, a gente tem diferença de 5 anos e dele pro Arthur mais 5. E daí eu falo que a cada 5 anos a gente tem que identificar um talento e trazer pra equipe. Olha que legal, cara. E o Vitor me ajuda desde que ele era recém-formado em medicina. E ele é um talento, assim, ele tem umas habilidades que eu não tenho, não conseguiria. Então, a gente sempre juntos, a gente pensa ideias bacanas, sabe? Então, ele é um cara legal. Tem outros médicos que trabalham junto que são excepcionais, mas muitos nas questões técnicas, sabe? Então, ele não. Ele eu acho que pode te entregar algo fora da caixa, assim. Se você quiser chamá-lo, acho que você ia gostar. Já fica o convite, então.
Dr. Vitor Gornati, que venha aqui para o Med Podcast para a gente trocar uma ideia. Inclusive, eu vi sua palestra lá no simpósio lá do Science e eu achei sensacional. Eu fiquei impressionado mesmo. Foi um prazer te conhecer. Lá a gente trocou uma ideia rápida ali. Fica o convite, então, aqui para um próximo podcast. E, como mensagem final aí, o que você deixaria para essa nova geração de médicos? Um ensinamento de tudo que a gente falou. Acho que você deu uma aula aqui. Como eu te falei, foi... para mim um oásis encontrar uma pessoa com uma formação tão boa e que está pensando fora da caixa, que está fazendo as coisas acontecerem, que é um empreendedor. E de tudo que você falou, uma mensagem final aqui para o nosso público, o que o cara hoje, como médico, o que ele deve pensar, buscar, para onde ele deve ir? Cara, como mensagem final, a gente falou tanta coisa legal, eu não vou repetir. Mas assim, que encare o processo, né, como longo prazo, tenha constância no que você vai fazer, mas tenha diversão, aproveite cada etapa, entendeu? Se divirta por cada vitória, por cada paper publicado, por cada congresso, por cada pessoa que você conhece. Se você não tá feliz, não adianta, entendeu? Então, a primeira decisão tem que tomar uma decisão. Eu não aceito não ser feliz, entendeu? Boa. Eu vou ser feliz. E aí você vai buscar a sua felicidade aliada a esses períodos. Toda vez que você vai fazer vou estudar para a prova de título, ou vou estudar para entrar no R1, e você vai pegar aquele sprint lá, que você fica semanas ali parado, estudando, tal, igual a gente fez para passar no vestibular. Cara, isso é engrandecedor demais, entendeu? Isso você tem que tirar da sua cabeça que isso é uma dor, isso é uma perda, isso tudo é investimento. Então, se eu der uma mensagem final, constância, trabalhe duro, assuma a culpa de tudo e se divirta no processo. Muito bom. Cara, eu achei esse papo sensacional, de verdade. Inclusive, assim, me deu mais vontade da gente trocar mais ideia. Então, a gente tem que se encontrar aí. Eu preciso visitar a sua clínica lá. Eu acho que assim, o que você trouxe hoje foi uma aula aqui para os nossos ouvintes. O que você entregou hoje aqui foi sensacional. Eu, sinceramente, só tenho a te agradecer, cara. Você tá com um filho, acabou de nascer, sei que sua esposa tá lá segurando a onda, e você, dispôs desse seu tempo aqui para vir, e, cara, eu sou muito grato a isso. E, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Se você tá vendo isso pelo Spotify, então se inscreve. Se você tá vendo pelo YouTube, não deixa também de deixar o joinha ali. Segue no Instagram o Med Podcast. Lembra que não é podcast, tá? É podcast, cash de grana no final. E o Médico Michael ali nas redes sociais, tá? Também no YouTube, Médico Michael Finanças Dominadas, para que você possa interagir ali comigo em todas as plataformas. Quem quer te encontrar hoje na internet, Igor, como é que faz? Primeiro, antes de falar isso, agradecer o convite, né? E que você é um cara excepcional que em 2 minutos de conversa parece que eu te conheço já há 20 anos. Essa foi a impressão que eu tive. Impressionante. Né? Bom, o meu Instagram é Dr. Igor, né? Dr. Igor, _Cincos. É o mais fácil de me encontrar. O Facebook também. Igor Rafael Cincos no Google, qualquer um acha lá. Tem meu e-mail, tem tudo. E eu estou à disposição aí para quem quiser saber mais sobre a carreira na cirurgia vascular. Legal. Bom, agradecemos então a todos vocês que ficaram até agora. Compartilha com aquele amigo médico ou estudante de medicina que quer aprender um pouco mais aí sobre a carreira, de repente o cara quer fazer cirurgia vascular e quer conhecer um mentor. Tá aí um excelente cara para vocês seguirem, para vocês verem os conselhos que ele dá e para vocês modelarem, né? Pessoal, então ficamos por aqui. Agradecemos a todos a presença e até o próximo Med Podcast.